Boa noite, tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Falar um pouquinho sobre esse ciclo, para quem não está vindo pela primeira vez. O ciclo Perspectivas Cênicas foi uma ideia que eu tive junto com o Tito Sofredini, que é o criador dos roteiros e tal, que é um ciclo para falar sobre a realidade da rotina de quem se forma em teatro no futuro, né? A gente descobriu que só na cidade de São Paulo são colocados no mercado 500 atores por semestre, né? Nas escolas de teatro que tem em São Paulo, são 500 atores que se formam por semestre. Essas pessoas chegam no mercado de trabalho e aí a frase é assim: tirei DRT, e agora? Porque são anos para tirar DRT, é uma luta, né? Estuda, tal, paga a faculdade, toda aquela história, e aí você virou ator. E agora? O que eu faço? Né? Isso é uma coisa que é bem antiga. Quando eu me formei, nem cheguei a me formar, mas, enfim, eu estudava teatro lá atrás. O que faz depois? Como é que faz? Como é que realiza? Né? E então a gente resolveu fazer esse ciclo de palestras para mostrar essa realidade sob diversos pontos de vista, né? Então, a gente começou falando sobre os atores que estão há muitos anos no mercado. A nossa primeira palestra falava de atores que estão há muitos anos no mercado e que só fazem o teatro, um outro papel pequeno, às vezes aparece na televisão, faz muito comercial, né? Dá aula de teatro, está aí na luta, no batalha, faz um teatro empresa aqui, e existe um contingente muito grande de atores que vive desse jeito, né? De uma carreira muito longa. Semana passada a gente fez com atores que a gente já chama de celebridades, né? Veio a Marisa Hort, a Nani People e a Carolina Ferraz. Falar um pouco sobre os mitos. Tem muito mito também sobre como é que é, mas eles falaram o ponto de vista deles, né? E hoje nós estamos aqui conversando com o pessoal que está na ponta da escolha do elenco, né? Que trabalha com os atores e que vive essa realidade de colocar as pessoas no mercado, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês o que é essa realidade, passar isso para a turma aí. Então, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, pode ser? Vamos lá? Quem começa? Oi. Faz tempo que eu não falo assim. Bom, eu sou Diana Galantini, diretora de elenco há 20 anos, mais ou menos. Fiz estágio no Carandiru. E, desde então, me apaixonei perdidamente por estar do outro lado. Tentei fazer teatro, inclusive, um pouquinho antes, mas entendi que eu estou do outro lado. A gente estava falando sobre isso. Enfim, e faço direção de elenco já há bastante tempo. E queria muito agradecer, primeiro, Isser, de coração, porque essa comunicação, esse estreitamento entre as partes, que, infelizmente, a gente não consegue achar nos cursos, não tem essa ponta que é tão necessária, me bateu muito em 2016, numa palestra que eu fui dar no MIS, e a gente ficou... Gente, a gente está aqui há 20 anos lidando com as mesmas questões, e eu já tinha bode, com perdão da palavra, eu falava de novo, sabe, os mesmos problemas, até que você entende que, na verdade, não chega a informação para o ator. O que funciona? Como que funciona para a gente? Como que é o mercado? O que as pontes fazem do lado de lá? Que é uma batalha também, a gente sabe a quantidade que tem, né, da batalha de vocês. A gente ainda é um número muito pequeno, proporcional, como o Isser falou, é o mercado jogando todo mundo, colocando todo mundo para jogo, mas que jogo é esse? Que escolha, né? Quais as escolhas que a gente pode fazer e quais a gente quer fazer? Então, provocar essa discussão e esse pensamento sempre foi, desde 2016, é latente para mim. Eu estava quase largando a profissão, aí falei, não, vamos abrir uma... E é verdade, eu disse, sabe, vamos abrir um lugar de comunicação aqui para poder
para poder trocar. Então, agora, Diana, quando você é produtora de elenco, né, diretora de elenco, então que é ser qual a tua rotina de trabalho? Você trabalha com que empresa, por exemplo? Você é contratada para vários projetos? Como é que funciona? Sim, aí? a gente se comunica muito com a vida independente, né, autônoma dos atores nesse sentido. Eu trabalho com produtoras diversas, não sou fixa hoje de casa alguma. Trabalhei muitos anos na O2, hoje estou fazendo alguns projetos na Intro, e a gente roda onde tiver produção e tiver alguma conexão ali, por exemplo, diretores que você já trabalhou, acabo sendo convidada para fazer o projeto. E a gente que vai, na verdade, conduzir, tentar ajudar a dar vida para aqueles personagens que estão ali no papel, né? Não sei se eu sigo falando daqui. Fala, fica à vontade. Mas, enfim, nosso papel é meio esse. A gente é convidado para fazer um projeto, ler sobre esse projeto, que é o movimento mais gostoso que tem, que a gente ainda estava falando aqui, que é quando você está sem, sabe, nem conversei ainda ali, deixa a criatividade voar, deixa o que vai sentir, onde que a gente vai conhecer essas pessoas e começa a trazer essas vidas e ajudar os diretores a chegar. Mas hoje a gente está com o mercado, que aí vamos, né? Porque antes a gente tinha o cinema ali independente, hoje a gente tem players e canais, então é muita gente na cadeia. Tipo, eu sou apenas uma ponte que tenta levar essa comunicação. Mas o teu dia a dia é um papel, como você falou, um papel de ponte, né? De juntar pontas para realizar um projeto. Então, você provavelmente começa um projeto, monta esse elenco e terminou o projeto. Aí você vai começar outro. É isso? Aí eu vou começar outro. Quer dizer, são jobs que você pega e faz. Você pega e faz. E aí você vai indo junto, caminhando, até chegar ali naquele resultado final e batalhando para dar certo. para dar certo. Legal. Bom, boa noite. Eu estou feliz de estar aqui também, agradeço. Eu vi o nome Tito Sofredini ali e eu me lembrei da minha relação com o teatro, que ela já vem de muitos anos, né? Eu entrei nessa área no final dos anos 90, trabalhando em agência de atores. E o teatro me pegou de um jeito que foi quando eu me realizei, assim, foi ir ao teatro e descobrir novos talentos no teatro. Esse era o meu negócio. E eu fazia porque eu gostava. Então, isso foi me levando a ser uma espécie de scouter, eu acho que chama, né, quando é de modelo, um buscador e descobridor. Olheiro. Um descobridor de novos atores que não estão no mercado. Então, a gente tem um comercial de Embratel e tem um apresentador que é aquele padrão, 35 anos, não sei o quê, e a gente os diretores já viram todos. Chama o Diogo, então, porque ele tem umas pessoas que ele vai trazer do teatro. Aí você tinha que trazer o ator do teatro, aí você tinha que falar, não, você tem que arrumar esse cabelo, você tem que fazer umas coisas para poder aparecer na TV, né? E assim eu fui me formando como produtor de elenco, né? Eu tive a oportunidade de produzir, a primeira série que eu produzi foi em 2005, que foi o Modern, para o GNT, na época que eu estava fixo na Mixer Produtora. E quem olha hoje o Modern, né, é um orgulho que eu tenho, assim, embora já passou muito tempo, porque eu trouxe toda a galera do teatro, né? De repente, eu trouxe a Fernanda Dumbra, que eu via lá no cemitério de automóveis, eu trouxe para ser uma protagonista. E os diretores saíram, de onde você achou essa pessoa? E era só a Fernanda Dumbra, né? Enfim, assim eu fui fazendo uma identidade, né, como diretor de elenco. Fiz depois Júlios Fantasmas também, que teve também essa mesma característica. Então, a partir disso, os diretores, as diretoras que me chamavam para trabalhar é porque sabia que mais do que convidar, se eu precisar de alguém, se eu precisar ligar para a Mari para consultar um ator, uma atriz, celebridade, alguma coisa do tipo, eu tenho esses contatos, eu sei fazer, mas a minha característica sempre foi trazer pessoas novas, né? Então, como a Di falou no começo, né, quando você pega um projeto, é uma delícia, porque aí você entra nesse lugar, né? Até quando eu falei do Tito, eu lembro de pesquisa de elenco adolescente. Eu sempre saía das agências e ia ver, na época, o Off, né, que era o caderninho de teatro, para ver o que estava rolando. Assistia muitas peças, sempre assisti muita peça, né? Teve um ano, quando eu saí da Mixer em 2010, que eu fui para o Festival de Curitiba, eu realizei um sonho, eu fiquei lá sozinho, eu assistia 2, 3 peças por dia do Fringe, né, do que era
não eram as peças que passaram por curadoria, porque eu queria ver gente nova, né? Queria conhecer gente nova. Então, foi assim que eu fui fazer na minha carreira, né? O meu dia a dia de produção também, como a Di falou, né? Eu sou freelancer, né? Eu estive na Mixer Filmes 2 vezes. Primeiro isso de 2005 até 2010 e depois eu tive uma passagem por lá de 2018 até 2019. Mas é muito bom a gente estar livre também, porque a gente vai conhecendo novos diretores, cada projeto é um projeto novo, né, tem uma demanda diferente. Às vezes a gente é surpreendido, né, porque, sei lá, se as pessoas me conhecem porque eu trago atores, atrizes do teatro e, de repente, eu entro num projeto que só tem estrelas, né, é um desafio para mim também, né, porque é diferente do que o que eu gosto de fazer. No primeiro momento é sempre o que a gente gosta de fazer, a gente colocar o nosso olhar ali com toda a liberdade. E aí depois a gente vai passando pelos filtros, né? Vai passando pelos filtros de direção, de canal, de um monte de gente que tem aí no caminho, né? Então é mais ou menos isso, né? Eu fico feliz de estar aqui também com vocês, os rostos aqui que eu já conheço, que já passaram por consultorias ou por cursos que eu fiz, teste de elenco, Nobu, não sei nem se ele sabe, mas eu já vi o Nobu várias vezes, Alexandre, enfim. E quem eu não conheço, eu ainda acho mais legal, porque aí significa que a gente está conhecendo gente nova, né? Isso, mas o Tito, como é que terminou a história que eu não entendi? O Tito foi fazendo pesquisa. O nome dele, eu nunca vi o Tito pessoalmente, nunca falei com ele, mas eu provavelmente, em algum momento, tentei achar o telefone dele, ligar para ele e perguntar se ele era aquela pessoa que estava na peça dele. Não, curioso. Um dia vi fazer um teste de uma personagem que eu estava buscando, né? Isso faz bastante tempo. Eu li o nome, e a gente tem muito isso, né? Dos nomes e dos rostos, né? A gente grava assim. E eu tenho certeza que eu já falei com ele no momento do passado, e eu acho que foi atrás de atrizes adolescentes. Não, ele tem 27 anos, então pode ser, faz sentido, né? Então hoje você está freela também. Sim, sou freelancer hoje. Quer dizer, também como ela, você pega um projeto e quando acaba o projeto você vai para a parte... É curioso, porque a gente trabalha muito, né, tem uma questão do olhar, né, e da forma também, eu acho, né, porque se fala que era um perfil, talvez o diretor, a diretora que já trabalhou comigo, vai falar, esse perfil aqui eu acho que o Diogo, né, e esse perfil eu acho que a Diana, porque tem uma questão, às vezes, de olhar, a gente não se cruza nos nossos trabalhos, eu e a Diana, por exemplo, né, não tem diretor que a gente trabalha junto, como acontece com a Alice, como acontece com outros. A gente, né? se cruzou no Três Terezas, né? Que na verdade você fez a primeira temporada nem e aí sabia, nem lembrava. E aí eu fiz a segunda e eu te liguei e falei, olha, me chama, você estava com, a gente se cruzou um pouco ali. Eu nem lembrava, é verdade, o Três Terezas do GNT também com o Vilaça. Isso aí. Legal. Eu sou a mais envergonhada para falar, mas vamos lá. Daqui a pouco você se solta. Botou um microfone na minha mão, eu fico tensa. Bom, eu sou Mariana Nogueira, eu sou agente há 22 anos, tenho um casting com algumas pessoas já muito famosas, outras não muito, porque eu também adoro descobrir atores novos, esse também é uma característica do meu trabalho, eu tenho atores que estão comigo desde o início da carreira, e eu gosto muito de vir com eles, batalhando isso, cada trabalho que a gente fecha junto, cada estratégia que a gente vai criando junto. Então, eu comecei atriz, me formei em artes cênicas e logo no início eu desisti disso, porque eu queria produzir as peças, eu queria vender as peças, eu não queria nem saber de fazer, de nada. Como dizia uma professora, você tem que ter talento e vocação. A minha vocação era 0. Eu tinha vocação para tudo mais, menos para ser atriz. Então, eu fui migrando naturalmente para... Eu comecei a trabalhar na televisão muito cedo, com 15 anos. Então, quando eu fui fazer teatro, eu já conhecia muito a máquina em si. Então, para mim, migrar para o agenciamento foi natural, porque eu também tenho uma característica minha, que eu sou muito mãe, eu gosto de cuidar mesmo de todo mundo. Eu boto todo mundo debaixo do meu braço, vira todo mundo filho. Minha casa é um grande albergue. Então, a gente cria junto, assim, o meu elenco, a gente tem uma... Eu tenho uma característica muito diferente, eu acho que é um pouco diferente do que eu vejo também. Eu tenho amigos de profissão que são bem parecidos comigo, outros bem diferentes, mas a minha característica principal é essa, eu boto todo mundo debaixo do braço, eu cuido muito de todo mundo muito de perto, eu me envolvo na vida como um todo de todo mundo,
E a gente vira uma grande família, tanto que o meu elenco todo, a gente tem um grupo de todo mundo no meu escritório, todo mundo troca informação, todo mundo troca experiências, a gente divide ali as alegrias de todo mundo, os trabalhos, é um bloco. Eu sempre digo que a gente, lá na BT Arte, nós somos um bloco de arte que anda junto, e quando a gente anda junto é mais fácil a gente ganhar espaço no mercado. Como é o nome da agência? BT Arts. BT Arts. E você é a única sócia ou tem sócio? Não sou só eu. Só você. E quando você fala meu elenco, são as pessoas que são contratadas da tua agência? É o meu casting exclusivo, são os atores Quantas pessoas nós estamos falando? Eu sempre digo que são 20 e poucas, mas as meninas que trabalham comigo sempre me corrigem, falam que agora eu tenho 32, mas eu não sei exatamente. Tá, então hoje você tem 32 pessoas. Aqui, diferente do trabalho deles, você não é um job que você pega e entrega. Você está a vida inteira em contato com esses 32 atores. É uma parceria que você tem com eles e que você vai cuidando da carreira deles ao longo do tempo, certo? Exatamente. Eu acho que essa parceria do agente com o ator, ela é muito bacana quando ela é saudável, quando ela tem realmente essa troca. E, para mim, o que interessa é quando tem essa troca. Porque cada trabalho que o ator vai fazer, a gente precisa ter uma estratégia para ele. Todo ator meu que vai entrar, seja num filme, ou numa peça, ou numa novela, a gente senta antes para entender, olha só, você está fazendo esse personagem porque te escolheram por causa disso, 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 esse personagem é assim, assim, assim. Quem está trabalhando com você? Quem é esse diretor? Qual é o perfil desse diretor? Qual é o perfil desse elenco que está com você? O que você pode contribuir? Porque se te escolheram para fazer um trabalho, você tem que dar resultado. Então, a gente junto pensa em qual estratégia que a gente pode usar para aquele trabalho dar um resultado melhor. Então, hoje em dia, a gente tem a rede social que ajuda nisso. Como é que a gente vai divulgar esse trabalho na rede social? Como é que você vai se preparar para fazer esse personagem? Como você, junto com o caracterizador, vocês vão chegar numa conversa legal para dar uma vida para esse personagem, uma característica bacana para ele. Então, eu converso muito de perto com eles. Assim. Vai fazer o teste? Então, tá. Aí eu converso muito com os produtores de elenco. E esse teste tem referência? Qual é o personagem? Como é que é? Eu, Diana, principalmente, a gente fica horas, às vezes, conversando sobre um personagem e pensando como é que... será que esse ator... Aí eu falo, às vezes, assim, testa ele. Às vezes, a gente não está dando nada, mas vai fazer bem um teste. Então, esse acompanhamento de perto... A ponte significa que você tem o ator aqui, você aqui, ela aqui e a produtora ali. Sim. É isso, né? Vocês são a ponte que juntam o ator à produtora. A produtora, o diretor, Eu acho que nessa explicação, eu diria assim, nós somos parte da produtora, contratados pela produtora. Então, funcionários da produtora. E ela é do ator. O ator é o agenciado dela, precisa da ponte dela. Então, a minha comunicação acaba sendo muito mais com ela nessa estratégia nossa entre a ponte da produtora e o agente para a gente fazer funcionar esse meio do caminho. Então, essa comunicação é fundamental no processo. Porque a gente vive um processo ali de ponta que sou contratada, diretora de elenco, logo a produtora me contratou. Porém, de quem que eu preciso? De vocês, senão eu não existo. Ela precisa, e aí é assim que a roda vai girando. Então, e às vezes, por exemplo, a Diana ou o Diogo conhecem o meu casting. Então, eles vão fazer um filme, um projeto que tem a ver com o meu casting. Então, vamos ligar para a Mariana, que a Mariana vai ter alguém parecido aqui. Ou, às vezes, eles me ligam para saber, tem alguém novo? Eu estou precisando de uma pessoa assim. Você tem alguém nesse perfil? Ou, às vezes, é uma coisa direta. A gente precisa, sei lá, vou dar um exemplo, do Ícaro Silva, para fazer esse projeto. A gente quer muito o Ícaro. Aí a gente vai começar a entender se ele tem agenda, se não tem agenda, se ele está livre naquela época, se ele topa aquele personagem. São dois momentos diferentes do ator. Um, quando a gente precisa, de fato, vender o ator para o projeto. E aí, quanto mais acesso a gente tem aos personagens daquele projeto, a gente consegue falar de mais atores. E um outro momento é quando o produtor de elenco já vem direto me procurar para um ator específico.
E ele vai sempre procurar você, não vai procurar o ator diretamente. Às vezes liga para o ator. Às vezes liga. Às vezes Acontece até, também. já são amigos, já fizeram algum trabalho juntos. Isso depende um pouco exatamente disso, né? Assim, da relação que a gente tem, né? Vamos se dizer, você pode até conhecer o ator, achar que ele tem a ver, pode até, se você tem uma intimidade, uma relação, você pode até mostrar o roteiro, mas na hora de levar a coisa a sério, vamos ver a agenda, tudo mais, a gente precisa da confiança do agente, do empresário, né? Até eu não sei, Mari, seria legal, de repente, a gente falar um pouco dessa questão das diferenças, né? Porque muitos atores, atrizes, né, vêm até a gente e falam, nossa, eu preciso de um agente, como é que eu faço, né? E eu sempre coloco esse lugar que ainda não é o Ícaro Silva, né? Então, se você ainda não é o Ícaro, por que você quer ter um agente como o Ícaro tem? Né? Como a Mari falou, às vezes você fala, Mari, eu estou aqui produzindo tal coisa, você não tem alguma indicação, alguém aí na gaveta que você está ainda avaliando, né? Mas a gente sabe que para ela, na hora que, tanto que a minha relação com a Mariana é mais essa, né? Assim, até então, né? Que era isso, não, preciso consultar falando de tal, então eu vou falar com ela, né? E tem lá os parceiros de pesquisa, que são agências nesse caso, né? Que aí é uma diferença, né? Que são as agências que têm centenas de atores, às vezes, né? E aí você entra em contato com elas, porque elas têm que ficar revirando o que é o arquivo, né? Para a gente, do lado de cá, conseguir achar essa pessoa, né? Então, eu acho que é importante o elenco entender qual que é o momento de procurar uma agência, um agente, um empresário. São momentos diferentes, né? E exatamente também entender se essa pessoa que está lá do outro lado, ela vai conseguir te responder conforme as tuas expectativas, né? Porque não adianta a gente querer ser protagonista da Netflix, já chegar querendo ser protagonista da Netflix, porque mesmo uma audição que você passa, né, se você não tem uma agência que seja para falar para você, não, essa personagem ainda não, vamos tentar que eles te conheçam como uma participação, como um elenco de apoio, alguma coisa do tipo, porque senão você chega lá, você não está preparado para ser o protagonista e pode ser uma queimação de filme, porque a gente vai ficar lembrando, nossa, aquele ator que foi péssimo, mas é porque era aquela personagem naquele lugar que ela não estava ainda preparada, né? E aí você não tem, de fato, alguém para falar para você, olha só, se você tem essa oportunidade agora, você tem que se preparar para ela. Você agarra isso, eu tenho um exemplo disso no meu escritório, de uma pessoa que agarrou e foi. A Paola Oliveira é uma atriz que ela fez uma novela, saiu para ser protagonista de uma novela das 6. E a diretora dessa novela que ela estava falou, você não está preparada para ser protagonista. Ela falou, porque ela é tinhosa. E ela foi, ela estudou, ela correu atrás, ela deu conta disso. Então, assim, tem que estar realmente focado. E isso é muito interessante, assim, qual é esse momento do agente, porque eu gosto de procurar atores que nunca fizeram nada, atores desconhecidos para investir, mas a primeira coisa que eu falo para ele é, olha, se você tiver que fazer alguma publicidade, alguma coisa, faça, porque eu não vou levar isso para você aqui. Então, é importante que, no início, você, de fato, esteja numa agência de atores, que ela vai ter muito mais possibilidades do que a minha zona de trabalho, de atuação, ela é muito menor, ela é muito mais restrita. Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso aqui, porque a gente se confunde um pouco, porque até tem os termos, quando você fala o que é um empresário e o que é um agente, e o que é uma agência, nesse sentido que você está falando, uma agência que é mais uma administração de um grande banco de dados de atores e que vai, né, oferecer mais para publicidade, enfim, essas coisas. No Brasil, não tem diferença do manager e do agente. O agente é o manager. Aqui no Brasil, a gente faz tudo. Nos Estados Unidos, existe a pessoa que cuida dos contratos, que só vai falar de dinheiro, tem o outro que só vai buscar as oportunidades de trabalho, tudo. É diferente. Aqui, não, a gente faz tudo. Eu faço tudo. Quando você fala, você faz tudo, mas é exatamente dentro de uma linha que você já tem um agenciado, é teu, Sim. que você... Hoje você falou que você tem 32, porque você não pode também administrar uma centena de agenciados, não é possível. Então, você é uma
manager aqui dentro da realidade brasileira desses caras, e você discute tudo, contrato, todas a parte financeira, quanto vai ganhar, quanto não vai ganhar. Falo com as agências de publicidade, vou buscar ação na rede social. Tudo isso, né? Mas você não trabalha como uma agência que oferece para o mercado publicitário, né, atores para fazer comercial, não é isso? Não. Agora aconteceu isso. Uma atriz minha falou, tem uma oportunidade aqui de uma publicidade da Natura, o que você acha? Eu falei, faça, pode fazer. Mas é outro mundo. É outra coisa. Tá, acho importante isso ficar Porque esclarecido. a agência de atores, acho que vocês podem explicar até melhor do que eu. Eu gostaria de acrescentar um pouquinho sobre isso, porque acho que uma pergunta fica quando a gente fala assim, tá, mas eu não tenho agência, o que eu faço? Como acharam a gente? É o que eu sempre escuto, pelo menos nos movimentos. E entendendo esse lugar também, eu acho que é muito da gente ter um envolvimento com o nosso mercado como parte interessada e de verdade se dedicar a ela. Procurando, então, quais são as agências que existem no mercado? Qual é esse momento? Entrar na BT... E aí uma indicação que eu vou dar, aí eu já vou meio didática, a Elenco Digital, por exemplo, que é uma plataforma que a gente usa hoje, tem ali uma lista de agências. Então, assim, investigar, entrar na agência, entender quem é agente, quem é agência, porque, como o Isser disse, a gente tem 500 atores entrando no mercado por semestre. A gente não tem uma mão de obra de agência e de agentes suficiente para dar conta desse mercado. Isso é uma realidade nossa, assim, de todo mundo. Então, vamos lá, vou entrar no site da BT Artes, da Fernanda Ribas, e vamos lá. Sabe, a gente tem que se identificar. Dentro desse movimento das agências abertas, das agências fechadas, e digo mais que isso ainda num segundo momento, de como te identifica, porque eu costumo falar nas relações que, eu olhei essa agência, vi o cast, então, meus colegas, essa comunicação conversa com a busca que eu estou tendo, aí você vai abrir uma porta naquele lugar, conversar com um médico, aí para a mulher é mais fácil a gente falar, tipo um ginecologista, você vai lá, ou um terapeuta, tem que rolar um match ali. Mas, mais do que tudo, entender, porque tende o ator a achar que ele vai achar uma agência, um agente, e aí pronto, o mundo se abriu, e pronto, tudo vai acontecer. E faz milagre, não. É uma parte muito de responsabilidade do ator, fortíssima. O que está acontecendo no meu mercado? Meu material está em ordem. Como faz para esse diretor de elenco? Tem essa plataforma XYZ. Como está meu material? Como eles vão me acessar e me ver para ter este contato, sabe, comigo? Então, não é à toa que eu brinco, eu não sei a proporção, mas por que um agente ganha X e o ator ganha Y? Porque proporcional, ele tem que fazer o trabalho dele, na minha opinião, o tempo todo. Então, não é, pronto, está lá, cheguei numa agência e ficar brigando, sabe? O que você está fazendo da sua parte? Você está se atualizando? Sabe? Está gerando conteúdo que hoje a gente tem, né? Entrando na plataforma e vendo vídeo, a gente tem uma facilidade que é se preparar para fazer um self-tape de apresentação. Antes a gente não tinha. Ou o ator fazia um projeto e ficava correndo atrás para editar um trecho e poder se apresentar. Ou danou-se. Agora a gente tem uma realidade mais aberta nesse sentido. Então, é um olhar que... Então, vamos esclarecer isso melhor, porque acho que você está dando uma dica importante. Eu nasci em 1961, tenho 61 anos. Quando eu estava começando a minha carreira, eu tinha, por exemplo, grandes, o que vocês estão chamando de agências abertas, né? Então, a agência aberta tinha galharufas. Vocês lembram da galharufas? Vivian Golombek, maravilhosa. Então, eu aprendi tudo com ela, estagiária dela. Da Maiara? Da Vivian. Da Vivian, mas eu tô... A galharufa era da mãe. Maiara ainda, né? Então, a gente tinha que fazer um material. Na época, o material era mais fotografia. Tinha que ir para um fotógrafo, tirar fotos, não sei o quê. E levar lá. E, de vez em quando, você tinha que renovar. Porque você vai mudando, ainda mais ator jovem, vai mudando. Então, era caro, sabe? Porque você tinha que... Cada vez que você ia pegar um fotógrafo, vamos dizer, dinheiro de hoje... sei lá, uns 3, 4 mil reais, para você fazer uma sessão de fotos bacana, com maquiador, com não sei o quê, tal, para tentar mostrar o que você tem para dar. E você gastava uma fortuna
distribuir isso para as agências, até as cópias eram caras, né? Cópias você descobriu, e aí não vinha retorno, demorava, não vinha nada. Você não tinha dinheiro para fazer a segunda leva de fotos, né? Você está dizendo que hoje não é tão complicado preparar material? Hoje você consegue gerar material com muito mais oportunidade que isso. Claro, existem os fotógrafos que fazem, mas você também não fica refém disso, porque hoje a gente tem aparelhos telefone. Por isso, se você estiver engajado em como funciona, entrar, entender os modelos, você consegue replicar. E aí, hoje em dia, você trabalha mais com vídeo do que com foto propriamente dito. Fotos e vídeos. Mas tudo você precisa ter, né? E atualizar. Mas o formato, por exemplo, do elenco digital hoje em dia é muito democrático, né? Porque eu acho que o elenco digital trouxe um pouco isso. De todos os atores terem acesso a um cadastro. Você vai lá e coloca teu material. Você posta teu material. É. Mas você precisa ter uma qualidade nesse material. Totalmente. Essa é a questão. Essa é a questão. Porque assim, tudo que a gente estiver falando aqui, principalmente as minhas palavras, tem sempre uma variante aí, né? Sei lá, quando eu falo de o ator não poder ser o protagonista, porque ele ainda não está lá, porque ele ainda não fez um percurso, às vezes acontece, né? Às vezes a gente até descobre. milagres. Na própria Três Terezas, né, a Manu Aliperti foi uma descoberta que estava na casa do teatro, depois eu já ter visto 300 meninas, ela veio fazer. Mas a questão do material também, né? Porque assim, eu também sou da época, né? Não era a Galharufa, era a Zanza, Sim. que foi um pouco depois, e eu trabalhava exatamente a minha relação de conhecer o elenco era pelo arquivo, né? Porque a gente tinha aquele arquivo enorme que você puxava lá e via as fotos. E tinha os fotógrafos da época. Então, teve um momento que era o momento do Paulo Sadal. Todo mundo fazia foto com o Paulo Sadal. Aí era o momento da Lola, e todo mundo fazia foto com a Lola, né? Era uma identidade. E isso continua até hoje. Porque você tem a oportunidade de ir lá, fazer o teu cadastro no elenco digital, mas lá tem milhares de pessoas. E na hora que a gente está olhando o elenco, que a gente coloca lá uma tag, estou procurando pessoas de 25 a 35, sei lá, você começa a ver um mundo de gente. E quando você vê um material fotográfico profissional, de ator, de atriz, né, aquilo brilha aos olhos, né? Então você fala, opa, deixa eu ver quem é essa pessoa. Aí você vai entrar lá no perfil dela. Aí ela precisa ter um release, ela precisa ter uma mini bio escrita ali, para você entender, né? Tá, você é ator, me conta aí, como que você é ator? O que você fez para ser ator? Né, de formação, o que você fez para ser atriz, de experiência de trabalho, aí você lê isso, você fala, interessante, né, eu quero ver mais. Aí você vai no vídeo, aí chega no vídeo, tem um vídeo de apresentação, aquela pessoa que você viu na foto e aquela descrição que você leu, ela está ali falando com você, né, olhando para a câmera de maneira descontraída, você vai ver como que ela fala, né, sei lá, né, a energia da pessoa, né, essa coisa toda. E aí, para quem já tem material, quem já realizou o trabalho, aí vai para os reels, né, as edições dos materiais, seja de cinema, seja de série, seja de novela, seja de publicidade, até quem faz todas essas linguagens pode fazer um reel só de publicidade, outro só. Então, esse material completo é o que vai dar segurança para a gente para falar, não, esse cara, essa menina, eles estão nesse perfil que a gente está buscando. Vamos colocar ele, vamos apresentar, vamos levar para uma audição. É a qualidade dessa apresentação, né, que faz Exatamente. toda a diferença. Mas isso, eu acho que, de uma maneira geral, dentro desse nosso mercado, isso faz diferença. Até quando o ator vai, sei lá, o produtor chama para fazer uma reunião com aquele ator. Já viu o material, gostou, quer fazer uma leitura, enfim. Como o ator vai chegar lá, como ele vai se apresentar, como ele vai se colocar, isso faz toda a diferença também. Sim. Você passar essa segurança de você estar ali, uma segurança de um ator que está ali, que sabe se colocar, sabe falar bem, chega lá com uma boa apresentação, isso faz toda a diferença. É a mesma coisa do seu material que está lá no elenco digital, ou como você vai apresentar para qualquer produtor. E eu acho isso importante no sentido que, assim, não é que isso substitui o talento, vamos entender isso, né? O cara, mas é necessário junto com o talento. Não dá para você falar assim, não, eu tenho talento, eu não preciso ficar investindo nesses materiais que não adianta nada. Não tem jeito. Você precisa ter as duas coisas, senão você não chega lá, é isso? E pensar nos profissionais que estão do lado de lá também, porque é isso de hoje em dia, de você fazer uma foto, uma selfie, né? Você está excluindo o profissional, o fotógrafo profissional de atores e de atrizes, e isso a gente vai ver de alguma maneira.
os vídeos, né, que está uma onda de vários... você pega um monólogo, pega lá o livro da nossa amiga Vanessa Veiga, com 111 monólogos, e começa a decorar texto e gravar. Aquilo não teve um diretor, não teve uma diretora por trás. E a gente vai ter que apresentar para um diretor. Então, você imagina, né, a gente vai apresentar e a função dele foi excluída daquele teu material. Então, às vezes, ele vê um problema ali e fala, puxa, não serve, não é esse tipo de ator, porque ele não entende que não teve uma direção. Então, é um cuidado que tem que ter também, né? Eu sempre falo que o YouTube, o Vimeo, o YouTube, principalmente, é uma plataforma livre, que você pode ficar lá usando como um laboratório, né? Grava, experimenta, coloca lá, mas na elenco digital, toma um pouco de cuidado. Não é que você vai colocar lá 15 vídeos que a gente vai falar, nossa, quantas coisas ele fez, a gente nem vai ter tempo de ver, né, Di? Não, total. E na verdade, quando eu falei antes, até talvez corrigindo para não dar uma impressão, é só porque antes a gente não tinha a oportunidade de se investigar, de experimentar e chegar numa qualidade. Hoje a gente tem, né? Por isso que a dedicação então, às vezes, que é isso, você conseguir juntar, como é que eu faço, né? Eu tenho que trabalhar, eu preciso ter um material. Então, qual é a sua motivação para se aplicar aquilo? Como que você vai se ajudar se você não tiver? Mas é óbvio que quando a gente tem um profissional por trás conduzindo, essa qualidade vai aflorando. Mas a dedicação e o interesse, gente, e bom senso é tudo. E como é que a gente escapa dos caça-níqueis? Então, tá bom, eu preciso de um diretor legal, eu preciso de um fotógrafo legal, mas aparece no mercado um monte de picareta falando, olha, eu faço foto, eu dirijo, e não sei o quê. Às vezes, as próprias agências, eu acho que elas já têm umas pessoas que eles indicam. Porque a sensação que o ator tem do lado de cá é, eu chego numa agência para tentar, né, começar minha carreira. Só vem assim, você precisa gastar com isso, você precisa gastar com aquilo. Será que eles não estão ganhando dinheiro em cima de mim? A sensação que a ponta de cá pode ter. Eu acabo sendo um trouxa que estou pagando para um monte de gente aqui e não vou chegar em lugar nenhum. Como é que a gente escapa dessa sensação? Se envolvendo no seu mercado, eu acho que de fato, porque hoje a gente tem sites, plataformas que indicam profissionais, então agências, inclusive abertas, que vão poder te orientar. É pesquisando, entrando em contato com agências, falando com um colega, na comunicação mesmo. Porque quando a gente dá aquele Google, para qualquer coisa, né, na vida, que a gente dá um Google, aparece vendendo 1 milhão de coisas. Como eu faço para saber se isso vai funcionar? É pesquisando. É entrando no... Indicação, né? Aí é um amigo que fez uma coisa, aí que indicou, que ficou legal, que você viu o material do amigo que fez, do colega de trabalho que fez. Quem foi que fez seu material? Ficou legal? É caro, não é? Como é que é? Eu acho que é isso, essa comunicação é que... De repente, você pode pedir na agência que você se inscreveu, se tem alguém para indicar, vai pesquisa 2 ou 3 nomes. Entender que agência é essa, né? Porque tem uma coisa que é a favor, é a gente conseguir entrar e entender quem está ali, quem são essas pessoas. É um lado que a rede entender consegue. Um pouco o histórico, você tem né, um amigo que está que está ali naquela agência que você viu que, puta, e essa agência, o que você acha dela? É na comunicação mesmo. É a mesma coisa quando você vai escolher o agente. Eu acho que você tem que se preocupar em quem é essa pessoa que vai falar por você. Ou seja, quem é você como artista, quem é você como pessoa no tratar com os outros e quem é essa pessoa que vai falar por você. Não adianta você ser uma pessoa super educada, gente boa, bacana, e ter um agente que é um grosso, estúpido, entendeu? Aí fica complicado, aí você fica com... Porque se você escolhe uma pessoa assim para falar por você, você está assinando embaixo naquele comportamento, que para mim hoje já não combina com mais nada. Então... Quer dizer, é o tal do match que você tinha falado antes, né? Quer dizer, eu preciso sentar e sentir uma confiança que aquele cara que vai me representar pode me representar. Esse agente, quando chega nesse trabalho mais exclusivo, é muito delicado mesmo você escolher quem é essa pessoa, porque essa pessoa vai negociar o seu dinheiro, ela vai vender você para os produtores, ela vai fazer a reunião com o diretor, talvez ela vai falar de você numa publicidade. Eu resolvo até a funcionária que vai trabalhar na casa dos meus atores. Então, assim, você tem que saber quem é essa pessoa, como ela é na vida, quem são essas pessoas que trabalham com ela, como elas são vistas no mercado, o que acham dessa pessoa, porque senão você acaba escolhendo realmente uma pessoa que não tem nada a ver com você.
Mas tem uma coisa que é além disso, que é o seguinte: eu adoraria poder escolher qual agente vai me representar. Nenhum agente me quer ainda. Mas os agentes não me querem. Quer dizer, o que eles estão... O pessoal está começando, ele fala assim, pô, quem vai me querer? Mas aí eu acho que é isso que a Diana falou, que o Diego também falou, que é tem da agência, é igual a agência de modelo, que tem vários modelos e eles trabalham de uma forma mais abrangente no mercado, tem as agências de atores. Aí eu acho que é buscar essas agências que, até como a Diana falou, no elenco digital, tem algumas agências ali que são cadastradas, então você já sabe que ali tem um aval, um controle de qualidade para você ir lá e fazer o seu cadastro, e entrar lá naquela agência e entender como as coisas funcionam lá. Acho que, de qualquer forma, em qualquer agência que você entrar, você tem que entender como funciona a agência. Como é que é o esquema aqui, como é que eu posso montar meu material para você conseguir me vender melhor. E cara, a nossa, tanto a minha, quanto dos diretores de elenco, quanto a de vocês, a nossa vida depende muito de relações, de relacionamentos, e como você se relaciona com as pessoas. Então, não adianta você chegar lá, fazer uma inscrição na agência e, pum, esquece lá. Porque não vai fazer milagre. É igual o ator que entra no meu escritório e fala assim, eu não sou a dona da verdade, eu não tenho como saber de todos os testes, de tudo que está acontecendo. Então, você também tem que ficar ligado no movimento do mercado, para você pode me trazer as coisas que eu vou atrás. Assim como eu também corro atrás daqui, mas tem que ser um movimento, uma via de mão dupla, porque ninguém vai fazer milagre. Tem uma coisa que, assim, os projetos, eles precisam do elenco, tanto quanto o elenco precisa dos projetos. Então, isso que a gente está falando, de você preparar o teu material, de você fazer um material de qualidade, de você, antes de tudo, né, ter recurso técnico, né, estudar, né, ter referências, né? Se você faz tudo isso, na hora que você bate na porta de um agente, ele tem que olhar para você, tem que olhar para o teu material e falar, esse cara aqui, essa pessoa aqui vai dar bons frutos, né? Porque se você chegar lá, eu só quero trabalhar, mas você não fez nada, não preparou isso antes, né? Não vai vingar, né? Então, como a gente tem esse interesse, os agentes precisam do elenco, os projetos precisam do elenco, então, se fazer interessante. Olha, estou aqui, estou me formando, tenho material, está aqui meu material, estou a fim de trabalhar, e fazer essa pesquisa, porque eu também acho que os agentes, é muito curioso isso, eu tenho essa observação, que representam realmente o elenco que ele traz. Se tem uma agente descolada, o elenco dela vai ser descolado. Se tem um agente que ela é mais chique, o elenco dela vai ser chique. Se tem uma agente meio cafona, o elenco dela vai ser cafona. É muito engraçado isso, porque tem essa relação. Você precisa se identificar, né, com a pessoa. Então, a elenco digital é uma oportunidade, né, que está aí desde 2016, exatamente por isso. Porque, para entrar na elenco digital, precisa ter uma série de documentos. Qualquer diretor de elenco, diretora de elenco que assina, precisa ter uma comprovação, que é mesmo diretor de elenco, que já fez projetos, que tem uma empresa, que tem um DRT. Né? Vai ter o site para você entrar e pesquisar essa pessoa. Exatamente. Essa pesquisa básica, esse Google, eu acho que, assim, eu considero que hoje em dia... Se está no elenco digital, não é picareta, é meio isso. Se é picareta, a gente descobre e sai. Mas... É isso, meio que é isso, né? Tá. Não, eu acho importante dizer. Outras plataformas também. Hoje tem, né, recurso de outras. A gente está falando pessoalmente também, porque é a que a gente usa hoje, é muito querido. Mas outras tem no Rio, enfim. Aí eu não vou lembrar os nomes agora para. Mas enfim, quer dizer, a pessoa tem um elenco digital, como pode ter outras assim, que a pessoa pesquisa e descobre. Tá. Para os atores, né? Agora, puxando um pouco pelo lado do ponto de vista do ator. Você tinha falado que você gostava de ir ver as pessoas no cemitério de automóveis e tal. Continua? Você consegue ainda? Completamente. Depois que saiu, eu fiquei assistindo peça online, né? Sofrimento para todo mundo, mas foi bom também. Abri uma garrafa de vinho em casa, ficava vendo no final, abria um microfone, eu estava emocionado, chorando, não sabia se era o vinho, se era a peça. Foi bom também, mas eu não vi a hora do teatro abrir. Então, assim, desde que abriu, eu não sei nem te falar quantas peças que eu já vi. Às vezes eu até, tipo, final de semana passado, retrasado, né, que foi o último dia das Três Irmãs lá no
no Sesc Pompeia. Foi o último e eram ainda 2 peças ao mesmo tempo, que eu achei que ia ser que eu assisti as 2. E, na verdade, você tinha que ir um dia para assistir uma e um dia para assistir a outra, mas eu fui no último dia. Eu já tinha ido no sábado ver uma estreia, já tinha ido no domingo ver essa peça. Esse final de semana passado eu falei, não, calma, deixa eu fazer outras coisas, né? Mas já tem peça agendada para o final de semana que vem, porque é isso, a gente, não só de ver o elenco na ativa, né? Porque a gente precisa também se atualizar. E não é só atrás do computador, vendo material, é muito atrás do computador, vendo material de elenco. Mas eu adoro ver, tanto ver pessoalmente, relembrar de pessoas que eu tinha esquecido e que estão maravilhosas no teatro, descobrir pessoas novas, né? Veja, o Domingos Montaner, da La Mínima, ele fez uma participação no Modern. A Renata Calma, outro dia, falou, foi o Diogo que lançou. Foi a Fernanda Dumbra quem me indicou ele, que era uma cena de sexo muito forte, e tinha que ser um cara que tinha um super sex appeal. Eu me lembro de ir ao teatro assinar o contrato com o Domingos, porque eu não conseguia que o Domingos passasse na produtora, porque ele estava enfurnado no teatro o dia inteiro. Eu lembro de eu chegar lá, no ensaio dele, ele assinar no palco, no chão do palco, o contrato dele, né? Então, essa relação com o teatro, para mim, né, enquanto artes cênicas, para mim, é onde nasce o ator, onde nasce a interpretação dramática. Porque, por mais que o material tenha qualidade, não vai ter a qualidade de atuação de uma pessoa no palco. E né? tem atores e atrizes que insistem em ser contra fazer material e ter um agente, não sei o quê. E isso dificulta muito para a gente, né? Porque você vê a pessoa, você lembra dela, você quer... Porque a gente precisa do tudo junto. Exato. Da segurança do ao vivo, do caminho que vai do nosso lado aqui, né? De construção, de conseguir conduzir. Como que eu faço para pegar o seu material e dizer que a gente vai conseguir chegar nisso? Qual é a segurança que a gente tem como diretor de elenco de que esse caminho é um bom caminho? Então, a comunicação do lado de lá depende muito disso. Então, a gente precisa, na verdade, que é o que a gente chora, que não tem, é de tudo junto misturado, é de uma dedicação do ator, de ter o material atualizado, de bom agente que te represente bem, coisas, que consegue negociar um contrato, que consegue negociar seu cachê, que você não fica vendido no projeto, né? E acaba que você tem uma pessoa do lado de cá que gosta de dificultar, o ator perde o trabalho porque é tanta dificuldade que se coloca. Exato. E que o ator acaba perdendo o trabalho em função disso, ou já entra no trabalho com as pessoas de bode com ele, né? Isso então, é muito ruim. Isso é muito ruim. Agora, no teu caso é um pouco diferente, quer dizer, deve ser já muito difícil uma pessoa aqui chegar e falar assim, eu quero que ela seja minha agente. Vou mandar material para ela, vou conversar. Porque você já pega as pessoas num certo ponto da carreira para frente, não é isso? Tem as duas coisas. É que, hoje em dia, pegar uma pessoa do zero é mais difícil para mim, porque eu já tenho uma demanda muito grande. Então, hoje em dia, para eu pegar uma pessoa do zero, eu tenho que estar muito disponível para tocar aquela história. Eu acabei de falar isso para uma menina essa semana, uma menina super talentosa, que me procurou, mandou o material dela para mim. O material dela era incrível, eu adorei. Mas eu liguei para ela e falei, olha, você é maravilhosa, mas você vai precisar de uma disponibilidade minha que agora eu não tenho para te dar. Então, eu vou atrapalhar a sua carreira mais do que te ajudar. Porque talvez você vai ficar aqui no meu escritório, eu não vou conseguir te dar a atenção que você precisa. Então, eu acho que você precisa ir para alguém que tenha mais disponibilidade para te dar essa atenção nesse início de carreira. Porque eu realmente, agora não consigo. Mas eu tenho, é porque eu ainda tenho no meu escritório pessoas que eu ainda estou acreditando há um tempo e que demandam de mim essa atenção. Quer dizer, então você tem lá 32, e você provavelmente só vai pôr uma pessoa nova quando uma sair? Mais ou menos isso. Porque você sente que você consegue dar conta de fazer um trabalho legal com mais ou menos 32 pessoas. Mas que isso vai começar a atrapalhar, bater a cabeça. Porque ao invés de eu ajudar, eu atrapalho. A pessoa fica lá... Fica esperando. Eu não vou entupir o meu escritório de gente que eu não vou conseguir dar atenção. Eu não acho justo com... Esse é o meu perfil. Eu não acho justo colocar um monte de gente lá. E provavelmente muitas outras também pensam assim. Né? Outras pessoas que já têm um casting... Pensa assim, eu tenho minha capacidade é mais ou menos de tantas pessoas. Não, tem gente que não trabalha com mais de 10 atores, entendeu? Sim. Tem gente que trabalha com um.
É, 2. é. Tá. Mas Eu ainda sou corajosa. É impossível para a gente, né, chegar nessas pessoas. Então, sobra que você vai ter que ralar em agências abertas durante um bom tempo, até você conseguir ter um volume de material que vai chamar a atenção de uma agente que já tem um casting quando tiver uma oportunidade. Aí eu falo assim, essa pessoa pode ser interessante para o meu Porque casting. também vai ser mais fácil para eles conseguirem ganhar algum dinheiro desse formato, porque muitos trabalhos de publicidade que precisam de muitos atores chegam para essas agências, não para mim. O que vai chegar para mim já é para um ator que já vai ser escolhido para fazer aquela campanha, entendeu? Ou aquele papel ou aquela campanha. Então, assim, o volume de trabalho vai chegar nas agências de atores. As campanhas de publicidade que precisam de atores, um filme com uma parte do elenco, talvez, que não sejam os protagonistas, e isso dificilmente chega para mim. Então, por isso que, às vezes, eu não consigo ajudar muitas pessoas que estão começando. Eu adoraria, porque por mim eu boto todo mundo porque lá. as pessoas ficam se sentindo rejeitadas. Exato, e não é com eles. Exato. Exatamente. Não é. Eu acho que é uma demanda de mercado que a gente está construindo, esse novo jeito de fazer, entendendo. A gente sente, de verdade, é uma questão de mercado. Não é porque eu entendo essa rejeição e parece que é uma coisa absurda, né? Tipo, nossa, não me querem. E não é. É a mão de obra mesmo que não é hoje para suportar, está se adequando a essa nova realidade. Em compensação, a gente também tem agentes, só para sinalizar, que, por exemplo, tem o grande prazer em realmente vai ao teatro, conhece as pessoas, eu quero trabalhar com esses até começou a caminhar, ó, já está fazendo muita coisa, está me dando muito trabalho, então, indica para outras agências maiores, por exemplo, e abre o espaço para, vamos lá. Uma moçada nova que está chegando. Então, nesta pesquisa de vocês, individual, vocês vão conseguindo construir um pouco dessa história de quem são esses agentes, porque também tem isso, né? Agora, só para a gente entender um pouco, vocês, quando a gente fala em área de atuação, né? Então, quando as pessoas vocês forem olhar para um ator, vocês vão estar olhando eles provavelmente para um conteúdo audiovisual, não é isso? Não vai ser, por exemplo, um produtor de teatro não chega para vocês e fala, escuta, me ajuda a formar um elenco, uma peça de teatro. Isso não vai acontecer. Eu trabalho especificamente com audiovisual. Eu fiz muitos anos publicidade, então eu sou um diretor de elenco conhecido na publicidade, então os diretores me assediam muito, as produtoras, para fazer publicidade. Eu já tenho 40 anos e mais de 20 anos trabalhando, eu não aguento, porque a publicidade é uma loucura. Antes eu fazia 4, 6 por mês, e eu não consigo. Para mim, meu sonho é sempre ter um projeto de ficção a longo prazo, e 2 junto, que melhor, né? Porque aí consegue equilibrar melhor as contas também. E, eventualmente, eu não tenho como negar um pedido, porque é um momento que eu estou parado, ou é um diretor, uma diretora que eu trabalho há tanto tempo, mas tudo audiovisual. E eu vou aproveitar que eu estou com o microfone só para fazer um complemento dessa história do ator do teatro, da atriz de teatro, para vir para ficção, esse lugar do material, né, a importância que tem, porque eu posso conhecer pessoas maravilhosas no teatro, mas não vai ser eu que vou aprovar. Vou precisar apresentar essa pessoa para um diretor, para uma diretora, e eu tenho que convencer, por meio do material dessa pessoa, que ela... É verdade o que a gente está falando. Que é verdade esse bilhete. Esse é o maior Quer dizer, você foi no teatro, viu um ator, e aquele ator é maravilhoso. Você acha que ele é a pessoa certa para o papel. Aí você vai olhar o material dele, está muito mal feito, isso, e você não consegue vender o talento do cara. Não, você eu tem que me chegar... vejo, às vezes, assim, pesquisando, indo atrás de foto do ator na internet, recortando, colocando lá, fazendo um perfil, indo atrás de vídeo, fazendo uma mini bio ali do ator, para poder apresentar, para dizer, olha, é bom, porque às vezes, né, pelo menos a minha forma de trabalhar, eu faço primeiro um brainstorm de elenco, faço um filtro e apresento para o diretor, para a diretora, e deixo ela ver. Aí depois a gente vai ter um papo de quem ela achou legal e tal. E às vezes é tanta gente que não dá tempo de você falar, e aquele? Quando você vem, você só está indo com quem a diretora já gostou, entendeu? Você está caminhando. Enquanto está aprovando, está tudo certo, você está caminhando. Aquele ficou para trás porque o material dele é muito ruim.
e por mais que eu achava maravilhoso, passou, ninguém E viu. às vezes em algum trabalho com algum ator, por exemplo, lá do escritório, e aí os produtores de elenco querem, um ator quer vender aquele meu ator. Mas você não tem mais alguma coisa assim dele? Peraí. Aí eu ligo. Aí eu ligo para o ator. Gente, porque até comigo, os atores lá, eles não atualizam as coisas. Eu fico pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo. Outro dia eu dei uma bronca geral lá no escritório. Eu falei, vocês não vão trabalhar mais. Ninguém vai trabalhar mais, porque ninguém tem material atualizado, eu já pedi 500 vezes, aí começa. Mariana, eu quero vender ele aqui, mas eu estou precisando de mais uma cena assim, aí eu ligo. Pelo amor de Deus, cata uma cena sua assim, vira quase uma quadrilha. De atores reconhecidos, cheio de material, vira, né, Mariana? exatamente. Que é um absurdo. Vira quase uma quadrilha, a gente tentando encontrar a melhor forma de convencer aquele diretor de que é aquele ator ali para aquele trabalho. E acontece como aconteceu hoje comigo, um ator meu, estava um produtor segurando ele, peraí, eu segurando aqui por conta de um outro trabalho. Ah, não vai ser ele, pode liberar. Putz, não vai ser mais, aí avisei. Então, não vai ser mais para esse trabalho. Daqui a 20 minutos, voltou o nome dele de novo, segura ele de novo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Quer dizer, existe todo um lado político também, né, que você precisa lidar no dia a dia, que o cara estão segurando o teu ator. Vamos entender, quer dizer, eu sou ator, você é minha agente. Aí tem 2 projetos me querendo. Eu não estou sabendo de nada, porque você nem vai falar para mim. Não, tá. Estou sabendo? Tá sabendo, eu aviso tudo. Então você me avisa e fala assim, todo olha, mundo tem sofre junto. 2 projetos. Então a gente junto chega à conclusão, olha, prioriza esse e aquele fica como segundo, é isso? Eu tenho uma característica. Quem estava falando isso comigo esses dias até foi a Renatinha Calma. Ela falou, faço propaganda disso de você para todo mundo. Que eu sou a rainha de ajustar data. Eu consigo pegar uma daqui, espremer dali, jogar para lá. Então, a esperança... Ainda mais agora, depois de Covid, projetos pararam, projetos se acumulando. A esperança sempre dos tipo meus atores é que eu vou conseguir organizar a data para eles fazerem todos os trabalhos que estão para cair na mesma data. Então, a gente acaba... fazendo a dança das cadeiras mesmo. E com o Covid, a gente aprendeu realmente que os projetos podem atrasar. Então, a gente aprendeu também a ter uma conversa mais direta com os diretores de elenco, para assim, cara, vai sair mesmo nessa época? Tem um outro trabalho acontecendo aqui. Dá para segurar? Até quando dá para segurar? Se puder esperar tanto, o ator vai estar liberado, meio isso, né? Tá. Agora, assim, voltando, quer dizer, quem faz audiovisual acaba não fazendo publicidade. São mundos diferentes. Assim, é que a escola onde eu venho, como eu vim de uma produtora que, na época, né, não tinha esse volume de projetos de ficção, né, a publicidade no audiovisual era o que mais bancava. Você, né, época de Galharufa e tal, você tinha a Rede Globo, né, com as novelas, até os projetos, as séries, tal, mas da Globo. Depois que veio, né, um pouco a SBT, Record, né, enquanto TV, né, mas era a publicidade que bancava a vida de todo mundo assim no audiovisual. Eu vim muito dessa escola. Depois começaram a vir as séries, tipo o que eu falei, a primeira série que eu produzi foi em 2005, de conhecer a série desde da mesa de roteiro até o piloto e depois até virar série mesmo, até vender. Então esse processo começou. E aí eu pude começar também a fazer série, curta, longa, porque eu trabalhava dentro de uma produtora que tinha todas essas linguagens, todos esses recursos, né? Você começou de dentro da produtora. Exatamente. Então, quando eu saí para o mercado em 2010, eu sabia fazer de tudo. E precisava que as pessoas me vissem, que as pessoas me conheciam, porque eu estava há 5 anos dentro de uma produtora. Então, eu fui um pouco sentindo. Agora, eu estou no momento que, se eu posso escolher, eu não quero fazer publicidade, né? Porque é isso, é uma demanda, é muito rápido, é muita gente, é uma loucura, né? Você não tem esse tempo de pensar, né? Porque a produção, o trabalho artístico de diretor de elenco, de diretora de elenco, não é uma coisa papum, entendeu? Às vezes você pensa, você lê o roteiro, aí você vai cozinhar o almoço, aí você está cozinhando lá, cortando cebola, e de repente você fala, fulano de tal, né? Você precisa desse tempo, desse respiro, né? Que eu acho que qualquer artista tem isso, né? Não é uma coisa mecânica, né? Encaixa ali, né? E a publicidade, ela tem essa demanda de, tipo, baixa o mundo aí, apresenta um monte de gente naquele perfil, vai.
principalmente para quem é mais perfeccionista, que eu sofro um pouco com isso, né? Você quer fazer a coisa certinha e tem um monte de gente ligando, te cobrando, você não tem nem tempo de respirar, né? Então é um pouco difícil, né? Eu nunca tive, por exemplo, sobre perfil também, que eu acho que a gente pode falar sobre o que encaixa e a gente quer fazer. Eu nunca consigo, eu sofri muito, eu fiz umas 4 na vida e quase morri de verdade. De publicidade. Nossa Senhora. Esse dinamismo, eu falei, gente, de dar crises reais, assim, de ansiedade, entender que tá tudo bem, todo mundo lá fazendo, ganha dinheiro, eu lá fudido, assim, perdão. Mas, por exemplo, no mundo no mundo dos produtores de elencos, diretores de elenco, existem aqueles que são especialistas em publicidade? Ah, sim. Sim. Sim, tem quem só faz publicidade, tem quem só faz ficção, tem quem só faz TV, que é uma outra coisa também, né? Que só faz TV. Inclusive, existe Quer dizer, contratado pela emissora, é isso? Isso, Tá. que aí é funcionário, é outra história, né? E existe até um certo preconceito, né? Sei lá, às vezes tem um diretor de cinema fala, não vou chamar essa pessoa que está fazendo publicidade, né? Eu tinha um pouco disso também no começo, eu falava, nossa, o que eu faço? Porque eu trabalho em todas as linguagens e como é que eu faço para provar que eu dou conta de fazer tudo bem, tudo que eu faço eu tenho que fazer o melhor possível. Você é super competente. Também. O ator que está muito tempo até fazendo novela bíblica, ele vem com um vício de interpretação. Aí, quando você vai para o streaming, por exemplo, para o cinema, que é uma linguagem muito mais realista, talvez, né? E tudo, é difícil. Eu já escutei muito de diretor de elenco falando, cara, pede para ele reciclar, porque está muito viciado naquele tipo de interpretação. E aí eu sempre defendo nessas horas o teatro, né? Eu que sou... embora eu tenha uma ressalva para fazer. Fala. Porque o teatro, né, a gente sabe que tem uma interpretação muito grande, né? Você precisa falar, a sua voz precisa projetar para a última pessoa, né? Os seus gestos, né, tem que ser tudo sempre muito forte, né? E a caracterização, né? Você pode ser uma pessoa de 20 anos fazendo uma velha, pode ser um homem fazendo uma mulher, né? Porque o teatro dá essa liberdade, né? Às vezes essa minha característica de trazer gente de teatro, eu chegava todo pomposo, falando, não, porque eu conheço muita gente de teatro, e o diretor já falava, Deus me livre. Eu cheguei aqui com uma pessoa de teatro que ela não conseguia caber dentro da tela, porque, às vezes, é o que eu sempre falo, né? Eu ouvi isso numa aula de interpretação para TV, que eu fiz. Que o nosso rosto, né, dentro do cinema, numa tela de cinema, ele fica muito grande. Então, baixar de olho já significa muita coisa. É todo um movimento interno, sabe? É interno, não tem essa coisa de você fazer... Uma hora que você começa a ressaltar, tem um boom na sua cabeça, um microfone na sua cabeça, você não precisa gritar, você vai deixar o cara do som surdo, né? É o famoso... Menos. E a tendência hoje em dia está cada vez mais, uma interpretação cada vez mais realista, né? Cada vez e minimalista também, né? Então mais naturalista, acho mais natural. Na primeira conversa que a gente teve aqui com os atores, né? Então é engraçado como o ponto de vista muda. Então tá falando com um ator de teatro que tem uma carreira grande no teatro, e ele falava assim: hoje eles fazem como é que era a expressão? A tomada feijoada. Já ouviu falar nisso? As tomadas feijoadas. O diretor vem e faz um take da tua orelha. Você está fazendo texto aqui, não sei o quê, fazendo uma interpretação, eles estão filmando aqui a tua orelha com uma luz assim, e ninguém está vendo nada do que você está fazendo, né? Aí depois pega um take na tua mão. E quem junta tudo isso é um outro cara, que é o montador, que nem sabe o que você está interpretando. Quer dizer, é ponto de vista de ator e ponto de vista de... Né? Mas, assim, eu entendo, sim, eu já ouvi muito isso ao longo dos anos. Quer dizer, o ator de teatro tem o vício do teatro de fazer tudo muito grande, muito expansivo, falar alto e não sei o quê, e ele precisa reaprender a fazer isso de outro jeito quando ele vai para a TV ou para o cinema, o que for. Mas eu defendo ainda o teatro no sentido de reinvenção de imagem. Estava falando isso com você antes. Eu acho que alguns atores, quando você vai e começa a fazer um papel, a máquina só te vê para aquele papel. Só te vê, começa a te colocar a fazer 20 vezes o mesmo papel até que te se enjoam de você. Você é preocupado com o teu ator,
volta para o teatro, porque aí lá você vai ter oportunidade de fazer outros personagens, outras possibilidades, se reciclar e voltar com outras. Então, eu defendo muito isso. Qualquer ator de TV que eu tenho contato, eu falo, cara, volta um pouquinho para o teatro. Porque o inverso é muito difícil. É. O inverso é... Não dá, né? Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus atores, aproveitando só o que o Diogo estava falando, essa questão de como se apresentar, né, para os produtores e tudo. Eu tinha uma atriz que ela sempre, as fotos dela eram sempre muito produzidas. Ela ia fazer um teste, ela ia sempre muito produzida, um brinco gigante, uma maquiagem. E ela voltava sempre chateada, falava assim, eu não passo nos testes. Eu falei, cara, mas deixa eu te explicar. Eu já te falei isso. Desmonta, porque você vai muito montada, e aí você não dá nem a oportunidade do produtor ou do diretor olhar para você de uma forma neutra e imaginar o personagem em você, porque do jeito que você vai, ele só consegue olhar de um jeito. Ah, não, mas aí... Bom, até que um dia, numa aula de teatro, o professor dela falou isso, ela chegou em casa chorando, me ligou, falou, você tinha toda a razão, o meu professor acabou comigo agora. Eu falei, sim, mas isso é... Então, isso é um cuidado que vocês têm que ter também na hora que vocês estão fazendo o material de vocês. Não adianta vocês fazerem uma mega produção, um book de modelo, com um milhão de quilos de maquiagem, um cabelo diferente, para você parecer ele como outra pessoa. Não adianta. Vocês têm que ser o mais natural possível, nas cenas também, porque senão não é você. Vocês vão vender personalidade, uma coisa, né? A gente exatamente. sempre está atrás de personalidade, né? E nisso tem um exemplo que eu dou mesmo, porque eu chorei, eu sou bem emocional, tem hora que eu quero morrer. O que está acontecendo? E o ator era um médico. Era perfeito, era ele, aquela batalha para a gente conseguir marcar o teste, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um médico, você recebe o perfil do teste, que é um médico, você vai apresentar para um player, e tem 5 diretores, para você passar por essa camada toda para chegar lá no canal. Aí vai de regata. Sabe o que acontece? Você não, na tela, que tudo fica grande, seu olho vai querer olhar para o sovaco dele a hora que ele mexer o braço. Tipo, porque é esse grande, sabe? Então, ter esse cuidado mesmo de receber um self-tape, um teste, o que você vai fazer para ajudar aquele personagem, sabe? Hoje em dia já é difícil o self-tape, né? O self-tape. Não, mas é que o self-tape hoje em dia já é difícil para o ator, isso, né? Acho que as pessoas querem ouvir isso. O self-tape virou o terror dos atores todos. Agora está todo mundo mais acostumado, mas no início ficava todo mundo em pânico. Então você tem que ter um cuidado redobrado quando você vai fazer na sua casa. Porque então, como mas aí, não tem o diretor... aí, no fundo, o que você precisa é de alguém que te oriente, tá certo? Sim. E aí é difícil achar esse alguém que te oriente. Mas aí tem um amigo, chama um amigo que é ator também, para ficar ali, para te dar uma dica, um olhar de fora para olhar aquela situação. Porque se você não tem um agente ou a pessoa da sua agência, faça amizade com alguém da sua agência para ser aquela pessoa que você pode gravar o self-tape e falar assim, olha aí, tá bom, o que você acha? Ou um amigo ator para te ajudar, porque é bom um olhar de fora. Mário, o que eu tenho feito, assim, eu sempre deixo meu contato, porque, mais uma vez, se eu estou apresentando aquela pessoa para fazer aquela personagem, eu quero que dê certo. Eu quero que o diretor, que a diretora se descabele falando, eu não sei quem eu vou aprovar, porque são todos maravilhosos. Então, eu sempre me coloco à disposição por isso, porque eu entendo essa dúvida, né? Ou, pelo menos, contextualizar, né? Falar, olha, essa cena, o que acontece antes é isso, vai para tal lugar, né? Elementos, né? Referências, o máximo que puder, no próprio texto, e às vezes está com dúvida, me liga. Né, me manda um WhatsApp ali, porque talvez eu não consiga responder na hora, mas a hora que eu conseguir, eu vou parar e vou te dar essa atenção. Mas aí tem aquele que não tem nem o acesso a esse teste ainda. A turma que vai, por exemplo, fazer se cadastrar num elenco digital ou numa agência, não tem ainda essa referência dessa sua direção. Tem uma outra coisa, porque às vezes a gente está fazendo um projeto que tem 150 atores. A gente não vai conseguir orientar 150, porque para 150 pessoas, se eu for falar de 2 para cada personagem para poder dar uma perspectiva diferente, será que a gente vai por esse caminho ou por esse? Porque o trabalho do diretor de elenco também é ler uma personagem ali e falar, gente, não tem que ser do
sexo masculino, por que não tem mulher? Cadê as mulheres dessa? Então, né, a gente tem também todo um processo que acontece além de tudo isso. Então, não dá, às vezes, para a gente falar... Eu, assim, com uma série infantil que está rodando agora e que o elenco protagonista todo infantil, eu falei, o que eu vou fazer? Porque ainda quando são atores adultos, atrizes, tudo bem, mas quando são os pais te ligando é uma loucura, né? Então, aí eu não passo telefone. Mas aí o que eu fiz? Eu todo descabelado, falei, é o que eu posso fazer agora. Falei, é assim que vocês vão fazer. Eu dei um exemplo, eu mesmo gravando. Meu vídeo deve estar aí rolando por aí, né? Mas foi um sucesso, porque eu falei, o enquadramento é esse, é assim que você vai fazer, quando você vai... Gravei o PDF, era uma self-tape de apresentação. Você gravou um tutorial? Gravei um vídeo falando, é assim que tem que fazer, tal, e dei todas as dicas assim que eu podia dar para aquela personagem, para aquele texto ali. Acaba sendo democrático, porque esse mesmo vídeo você mandou para todos os candidatos que você tinha. Todo mundo, exatamente. Então todo mundo ficou democrático. Exatamente. Você não estava protegendo alguém. Não, e aí, se eu falo, eu estou lá numa seleção recebendo 300, centenas de vídeos. Aí eu falo, então, é assim, celular deitado na horizontal. E aí chega um da vertical, esse já não vai ser selecionado. Já vamos para o próximo. Porque eu acho que também é interessante a gente falar um pouco sobre isso, que é o seguinte. Quando você está contratando um ator, você quer que ele, pelo menos, tenha cuidados básicos de ler o que você está pedindo. Então, se o cara te manda uma coisa que está fora do que você pediu, você fica com muita... Não vou trabalhar com essa pessoa, porque ele não se deu o trabalho de revisar o que ele está me mandando, não é? Nomear, deixar claro como é que é o arquivo. Quer dizer, é importante que, além de você ter o seu talento de ator, você tenha o cuidado de ler e reler e ver direitinho, mandar o material pelo menos correto. Se você não for escolhido, não foi por isso, né? Então, acho importante falar nisso. Esse empenho, esse cuidado com a carreira, com o trabalho, com o que está chegando para ele, é de um teste ao personagem que você está fazendo, que pode ser o protagonista. Assim. Essa dedicação, esse cuidado, ele tem que acontecer o tempo inteiro. Porque se você começa a relaxar e a ficar desleixado com o seu trabalho, isso vai aparecer. O resultado ruim também aparece. Os grandes artistas que estão no mercado ainda e que se mantêm no mercado, porque quando você está... Você pode ser artista e ser famoso ou não famoso. O artista não necessariamente ele tem que ser uma pessoa famosa. Mas se você quer ser um artista e quer ser um artista famoso, protagonista de novela e tudo, dá um trabalho danado se manter lá. Muito trabalho. Talvez dê mais trabalho se manter lá do que no meio do caminho. Que isso tem mais a ver com o teu trabalho do que com o deles, né? Porque você que tem que orientar os teus atores, se manter lá... E eu vejo os atores que se mantêm trabalhando numa cadência crescente sempre, são atores muito comprometidos com um trabalho de perfeição, com um trabalho de excelência. Eles são muito comprometidos com a rotina deles de trabalho, com o lidar com os colegas de trabalho. Então, assim, você tem que ter vocação também para ser grande no seu trabalho, sabe? Você tem também que se dedicar para isso. Porque não adianta nada... Outro dia eu escutei de um ator meu que está fazendo uma novela com uma outra atriz minha e falou... Ela nasceu para ser protagonista, porque ela sabe ser. Porque o protagonista também é um bom colega, que agrega um elenco todo também, que trabalha para que esse elenco trabalhe em harmonia. Então, você ter essa preocupação em todo o trabalho que você está, faz parte. Assim, mas eu acho que no trabalho de todo mundo, isso tem que ser assim, porque é muito desagradável também, demodê, você ser uma pessoa difícil. Ninguém quer trabalhar com ninguém difícil. As pessoas querem trabalhar com gente bacana, com gente que agrega. Eu cheguei num trabalho outro dia com uma atriz minha que é super educada e as pessoas falavam assim, nossa, que impressionante, ela é muito educada, né? Eu falei, gente, mas isso não deveria ser uma surpresa. Exatamente. Isso deveria ser normal. Porque a gente vem de uma cultura anterior, é engraçado você estar falando isso, né? Que a pessoa tinha que fazer a estrela. E fazer a estrela é, às vezes, exigir que alguém abra a porta para ela e não sei o quê. E isso funcionou durante um tempo, né?
tanto da parte dos atores, que tinham que ser A parte dos diretores, que achavam quanto que tinha da que parte ser dos diretores, tiranos. que maltratavam os atores e que isso era cool, era legal ser um diretor Eu falo que carrasco. devia ter uma matéria na escola, porque vinha todo mundo de uma certa geração, era assim. Eu falei, tinha matéria, gente, Para aprender a ser filha da puta? aprender a né? ser um escroto, porque O agente também tinha que ser o difícil. Eu já cheguei em vários trabalhos que as personagens, pessoas assim, que as falavam pessoas- assim, nossa, mas como você é educada. A gente estava esperando uma pessoa muito Mais difícil. difícil. É. Acessível, né? Eu escrevo um WhatsApp para você, você nem sabe quem eu sou, mas você, não, legal, você responde, deixa eu ver, deixa eu entender. Isso é legal. Porque isso, eu acho que o ator ele fica muito exposto. Porque é aquela pessoa ali dentro de um trabalho que está ali exposta, é o rosto do ator que vai aparecer naquele trabalho, ele está ali se entregando, né, numa cena, naquele trabalho, e ele tem que trocar com outro ator que está em cena, ele tem que obedecer o diretor, ele tem que se comportar de uma maneira bacana, ele tem que entregar bem. É tanta coisa no entorno, e então ele tem que se manter no prumo ali, tem que se manter com o pé no chão, porque o ator, quando ele termina, quando ele não é um ator contratado, e cada vez mais tem menos atores contratados, quando termina aquele trabalho, ele não está de férias, ele está desempregado. Então, a gente tem sempre que trabalhar com o pé afincado no chão. Se você tem sempre o pé Vamos afincado entender, não no existe férias para ator, só existe desemprego. Né? O diretor de elenco também. para nós também aqui. Para vocês também, a mesma coisa. Então, Se não ou a tão- gente se tem não o pé tem no job, chão é para porque não viver tem a inclusive. realidade, ou você vive com o pé no chão fincado para viver a sua realidade, os altos e baixos da carreira do ator, ou você vai pirar. Aí é melhor fazer concurso público e trabalhar naquela coisa tranquilinha, porque senão você enlouquece. Não, e aí, Mariana, também entra um lugar interessante, que é o lugar do empresário, do agente, da agência. Porque também, às vezes, o ator, a atriz fica muito vulnerável, porque está pensando em tudo isso que a Mari falou, mas chega lá não tem um camarim decente, né? Não tem um banheiro decente, não tem uma coisa decente. Mas aí o ator, a atriz, em vez de já começar a surtar lá, vai cuidar do teu personagem, liga para o seu agente e fala, olha, né, aquilo lá que estava combinado em contrato, que ia ter um carro exclusivo para me pegar, estão me mandando uma van aqui, que está passando em 5 lugares antes, e aí Já a passei gente por vai muito brigar isso, para a produção para... Aí né? a gente liga e fala, gente, mas aí não liga, o que está acontecendo? Não, liga assim, gente, olha só, fulano me ligou, está acontecendo isso assim, é isso mesmo, não foi isso. Porque não adianta também brigar, porque não vai resolver. Aí eu, como empregador de ator no teatro, que é um outro mundo, mas eu também tenho uma dica para dar, porque assim, eu trabalhei com um ator muitos anos, era muito amigo meu e tal, e ele foi selecionado para um musical. E era a primeira vez que ele ia fazer um musical. E o musical é um mundo um pouco diferente do teatro normal, tal e coisa. Aí ele veio me contar todo feliz que tinha passado, ia fazer um musical. E eu já tinha produzido o musical Violinista no Telhado, que é a Marcela que fez a produção de elenco para a gente. E aí ele me pediu você tem algum conselho para me dar? Né? Porque agora que eu estou indo para lá, tem algum conselho para me dar? Eu falei, tem um só. Ele falou, qual? Não enche o saco. Não enche o saco. Eu falei, como assim? Eu falei, é muito simples. É o seguinte, você lutou muito para conseguir entrar no elenco desse musical. Agora você vai chegar no camarim e vai ter 30 outros atores. E um desses atores vai chegar e falar assim, esse que é o lanche? Que lanche ruim. Não gostei desse lanche. Acho que a gente devia reclamar. E não sei o quê. Não entre nessa. Por quê? Do mesmo jeito que você entrou, amanhã você sai. A gente, quando contrata alguém, principalmente esse pessoal de musical, quer alguém que resolva o problema e que não enche o saco, não fique criando problema. Quer alguém que seja ponta firme, com quem você possa pedir uma coisa, a pessoa vai isso não fazer. quer dizer que você Não quer dizer que você tem que ser um capacho de ninguém, isso não não é quer isso. dizer que você tem que aceitar absolutamente tudo, mas escolha a briga que você vai entrar. E a melhor briga que você for fazer, tem que fazer com maior educação. Se você puder, usa o teu agente para não se expor nessa briga. Olha, não gostei aqui, porque esse horário não é o combinado, estou saindo muito tarde, eu tenho outro compromisso. Não vai discutir você.
Não, usa que a tem gente vai ser coisas que diplomático. Né? Tem coisas em determinados momentos que a gente pode deixar passar. Deve. Tem coisas que não dá para deixar passar, e aí a gente, com toda educação e diplomacia, a gente senta e conversa para resolver. Essa educação e diplomacia é a Mari, tá? O jogo, a gente tem que acho que partir do princípio que o jogo nunca está ganho. Está ganho ali, mas daqui a pouco já acabou o jogo e vai começar outro. Tinha uma colega que dizia assim, mas o que acontece com esses atores, Diana? Que parece que são chamados para ir para uma novela, vem aqui, se despede da gente dizendo, nossa, obrigada por tudo. Ela fala, o que acontece? Eles acham que vão pegar uma nave? Eu falo, mas assim, pegar uma nave nunca mais vai voltar, a gente não vai poder nunca mais falar com essa pessoa, porque isso já faz uns anos, né? Hoje a consciência já, mas é sempre isso, sabe? Saber que você vai estar ali para o jogo sempre. Eu digo que tem o ator que às vezes ele tem a síndrome do não gostar do trabalho. Então, assim, ele quer muito trabalhar, quer muito trabalhar, quer muito trabalhar. Aí quando começa a trabalhar, não gosta, tem ódio, arruma todas as encrencas do mundo. Essa semana mesmo aconteceu com uma atriz minha que quis fazer uma publicidade, não sei o quê, foi fazer a publicidade. Aí, mas o contrato, está muito complicado o contrato, porque eu reli o contrato, porque eu fiz direito, porque eu fiz o contrato, porque não sei o quê. Eu falei, gente, mas está tudo bem no contrato, não tem nada de grave. É um contrato simples, pode fazer. Não, mas eu falei, faz o trabalho, está tudo certo, eu estou te dizendo, pode fazer, não tem problema. Então tá. Aí depois ela resolveu e fez. Então, assim, tem coisas que vocês ficam muito tempo batendo numa tecla, valorizando demais uma coisa que não precisa ser tão valorizada assim. É que no meu caso é diferente. No meu caso é diferente porque se você tem um agente para te dizer, vai com segurança e faz isso, é mais fácil. Mas, às vezes, vocês podem, estando numa agência, conversa com a pessoa responsável por isso da agência e pergunta, olha, isso aqui, ou algum amigo que seja advogado, fala, isso aqui está ok aqui, eu posso ir, vai ter algum problema? Eu costumo dizer também o seguinte, não importa tanto qual é a cláusula do contrato, a última vírgula do detalhe da tal, nós vamos, aliás, ter um dia que a gente vai falar só de contrato, aqui um dos bate-papos vai ser com advogados para falar, estudar o que é um contrato de ator. Isso é bom. Quero ouvir. Manda para gente, de verdade. Então, vai ter, está aí, a data já está aí. Mas, assim, mais importante do que o que está no contrato é com quem você está assinando o contrato. Né? Saiba com quem você está assinando o contrato, porque faz toda a diferença. Tem gente que vai pegar o contrato e vai usar aquilo como uma arma contra você. E tem gente que não, né? que quer. Eu produzo teatro já desde 1991 e nunca processei um ator. Mesmo com atores que mereciam ser processados, eu não vou processar. Não interessa processar. É um trabalho, é uma loucura, imagina. Melhor não chamar mais. Né? É mais fácil. Você só falar, ok, tá bom, valeu, tchau, não chama mais. Né? Então, isso vai acabar acontecendo também. Então, ficar pegando pelo em casca de ovo é ruim. Ok. Antes de começar as perguntas, eu só vou fazer duas perguntinhas minhas ainda. Uma é assim, que perspectiva vocês estão sentindo com as mudanças mais próximas que estão acontecendo? Né? Quer dizer, a gente tem uma mudança clara nesses últimos anos, que é a chegada do streaming, aumentando muito a quantidade de conteúdos, tal. Mas, fora esse aspecto meio óbvio, quer dizer, que mais vocês estão sentindo que está mudando na relação de vocês com os atores por conta dessas novidades? Vocês estão sentindo alguma mudança importante? No meu caso, eu posso dizer que assim, mudou muito a nossa comunicação. Como antigamente a gente basicamente só tinha um canal, né, que era a TV, a gente tinha muito pouco acesso aos produtores de elenco que estavam nesse lugar. Eu não posso falar, eu nunca tive esse problema, mas eu sei que muita gente tinha esse problema de acessar. Com a chegada de outras plataformas e outros, né, outros trabalhos, isso cresceu muito, outros grandes produtores, como esses que estão aqui, também chegaram,
tiveram mais espaço para trabalhar, e é um novo formato de trabalho, uma nova relação com a gente. A gente tem muito mais troca, a gente consegue conversar muito mais, a gente tem muito mais acesso, é um outro olhar para esse tipo de trabalho. Então, a gente troca muito mais hoje em dia. Eu falo com todo mundo no WhatsApp, a gente está sempre trocando ideias. Então, esse novo formato que aproximou a gente é muito bom. É muito bom para os dois lados, para os três lados, né? Para vocês, para o nosso, para o do ator. Eu acho que aumentaram as oportunidades, né? No audiovisual, assim, na ficção em geral, acho que aumentaram as oportunidades. A gente tem essa sensação de não conhecer todo mundo sempre, não conhecemos, né? A gente está sempre conhecendo alguém novo que já tem um repertório no streaming, né? Que antes não era assim, antes era fulano, ciclano, beltrano, né? Tanto com os diretores de elenco quanto com o elenco. E essa relação também, porque da mesma maneira como para um agente era difícil, às vezes, chegar no diretor de elenco do canal, a gente também, às vezes, tinha uma dificuldade de chegar no agente. Às vezes, e agora eu vejo todo mundo muito aberto, né? As agentes, o pessoal do Rio, né? Que às vezes eu falo que parece que a gente está em dois países diferentes. Eu brinco que é Bélgica e Países Baixos. Porque às vezes é tão diferente, eu vou fazer trabalhos lá no Rio e às vezes as pessoas falam, nossa, mas de onde saiu essa pessoa? E eu já fui barrado em trabalho no Rio porque falavam, quem é essa pessoa? E eu estava aqui há 20 anos trabalhando, né? Mas eu vejo essa abertura, né? Se você liga para quem for, para Mário, para o Zeca Vitorino, para a Fernanda Riba, tem sempre alguém que vai te atender, que vai falar com você, que vai tentar entender o teu projeto. E antes não tinha essa abertura. Antes você tinha que ser fulano de tal com o selo da emissora, né? Senão você não era ninguém. Esse é o formato que a gente sempre desejou trabalhar, né? Todo mundo se comunicando, todo mundo podendo trocar. Esse era o formato. E eu acho que a gente está conseguindo chegar nele, graças a Deus, né? Eu acho isso ótimo. Eu sinto uma cobrança de um mercado mais profissional, muito forte, assim. E isso desde da lei do audiovisual, que foi ali, agora, 2010, 2011, por ali, que foi a lei do audiovisual que aumentou o setor. Essa cobrança do profissionalismo está latente, está crescendo cada vez mais, o que faz buscar com que a gente precise se comunicar, precise entender de verdade, coisas que parecem básicas, mas que a gente vem falando tanto. Eu vejo uma mudança também no olhar dos diretores de elenco em relação a essa indicação de elenco. Assim. Antes a gente via sempre as mesmas caras nos trabalhos. Hoje a gente já consegue ver que todo mundo pode ter oportunidades, buscando rostos novos, buscando lançar pessoas, né? Até como protagonistas e tudo, pessoas novas. Então, tem oportunidades maiores para todo mundo, sim, hoje em dia. E o elenco também, né, Mariana, assim, eu vejo, por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma série para a Amazon, era uma parceria com o escritório de Los Angeles, a Amazon não tinha chegado no Brasil. E, de repente, eu estava fazendo self-tape com a Carla Salles, com a Antônia Moraes, junto com a atriz X, entendeu? Todo mundo, né? Porque tem esse olhar desse mercado gringo, né? Exatamente. Que não sabe muito bem quem é quem. Então, eles querem conhecer todos os tipos de talento que a gente tem aqui. Então, eu acho que isso democratizou muito, deu oportunidade para quem já está no mercado poder se apresentar para esse novo cliente e quem está entrando também ter a mesma oportunidade. Assim, é desagradável, às vezes, para uma atriz, sei lá, muito conhecida, né? Tá acostumada a receber convite, mas agora ela vai ter que fazer a self-tape também. Mas aí o ator não pode... Gente, eu sempre falo o seguinte, ator tem que fazer teste o resto da vida. O resto da vida. Não interessa se você está começando agora ou se você já tem 30 anos de carreira. O ator tem que estar disponível, porque, às vezes, não é nem uma questão de não conhecer o ator. Às vezes, é uma questão de entender se ele vai caber dentro daquele personagem ali.
se tem a ver, se tem o clima do personagem, se vai... É tanta coisa que envolve a escolha do personagem, né? E eu acho que uma outra mudança que eu acho que valeria a pena a gente citar, e eu queria que vocês contextualizassem, é a mudança na questão da diversidade, né? Mudou muito esse aspecto também. Antes você tinha os atores tinham que ser aquele biotipo, né, papum, não sei o quê, e agora abriu um mundo. Demorou, né? Eu tenho muitos atores pretos no meu elenco. E hoje em dia é maravilhoso, porque a gente... E eu já briguei muito por eles, assim, e disse, olha só, a gente só vai assinar esse contrato se ele puder ficar aqui tantos anos e ter oportunidade de fazer grandes personagens aqui, senão a gente não vai assinar o contrato. Para ele continuar trabalhando aqui e ser o cara que serve, o cara que é o porteiro, não, isso não vai fazer. Ele não vai fazer. Isso realmente mudou, né? Hoje em dia está diferente. Isso mudou, graças a Deus, e vai mudar cada vez mais, assim. Eu acho que, uma perspectiva histórica, a gente tem uma dívida, né? Sim. E o que está sendo feito ainda eu considero muito pouco. Sim. Porque a gente tem uma abertura para elenco, porque muita gente, muito canal está aí para dizer, olha, nós estamos colocando as pessoas no ar. Só que a gente que está do lado de cada produção, a gente ainda tem que lidar com esse mesmo padrão dentro dos grandes cargos dos canais que aprovam, dentro das direções, dentro dos roteiros. Então, às vezes, você vê uma personagem que você fala que rica, que interessante, que vai explorar esse mundo, sei lá, LGBTQIA+, que legal. Mas quando você vai ver a pessoa que está escrevendo, é aquele padrão patriarcal, branco, de classe alta. E quando você vai ver o diretor que aprova, então, às vezes, até a gente... Sou artificial, você acha? Não é artificial, é falta mesmo, né? Se a gente quer fazer a inclusão, tem que ser de lá de cima da pirâmide, né? Porque, senão, as pessoas não entendem. Eu tinha uma personagem, um menino negro de 10 anos. E, na hora que todo mundo sentava para ver, eles comparavam com as crianças que tinham feito Waldorf de não sei aonde. Não que não pode ter uma pessoa Waldorf lá, mas a realidade do Brasil, principalmente por conta da pandemia, com uma escola pública que mal estava conseguindo dar aula online, né, que as pessoas mal estavam conseguindo... essa criança de 10 anos, ela não sabe ler direito. Então, você tem que entender, dentro da perspectiva de quem está contratando, o que está acontecendo, qual que é a realidade social do país, para você colocar pessoas para auxiliar, para que aquela pessoa ela possa, porque é o que eu falo dessa dívida, entendeu? Ainda tem muita gente que está na periferia que não tem acesso. Não tem acesso, não teve uma formação artística, está tentando ali. Eu acho que o esforço ainda é muito grande para você conseguir dar esse passo. Então, acho muito bom que a gente está nesse momento, mas ainda acho que é um caminho que tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita Mas coisa esse caminho começou e está indo, né? Quer dizer, esse sentido é verdade. Vai demorar para conseguir mudar tudo, mas parece que a coisa é séria, não é. Mas está mudando no audiovisual, está mudando na publicidade, está mudando em todos os setores. E eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho crescente, é um caminho sem volta. Isso amplia muito. E cabe a todos nós, responsabilidade, né? Essa conscientização, a luta tem que ser de união mesmo, todo mundo junto, porque não adianta só um lado ter consciência e querer mudar, todo mundo tem que ter a mesma consciência e querer mudar. Então, eu já tive uma atriz trans no meu escritório, e a gente trabalha, ela é autora também, maravilhosa, e é isso aí, todo mundo tem que ter espaço, todo mundo tem que trabalhar. Nos elencos, hoje em dia, a gente tem que brigar cada vez mais para as pessoas não terem um tipo. Para ser representativo da realidade. Para serem personagens independente do que elas são, entendeu? Porque não é só uma questão do ator preto ou ator branco, é o oriental, é o índio, são todos os tipos. A gente vive num país onde tem todos os tipos, né? Tem o ruivo, quase você não vê uma pessoa ruiva no elenco. Então, a gente tem que, cada vez mais, incluir pessoas de todos os tipos
dentro dos trabalhos. Eu acho que a briga está bem por aí. Vamos lá, vamos começar a ouvir as perguntas aí. A primeira pergunta, vocês me escutam bem? Porque a semana passada o pessoal não estava ouvindo. Escuta. É do Felipe Camelo. E ele perguntou, apesar da publicidade apresentar um volume de trabalho que se adequa melhor às necessidades econômicas de um ator principiante, existem agências que se propõem a destinar àqueles que estão ingressando no mercado a dramaturgia como prioridade? Ele quer saber que, apesar da publicidade ter um volume maior de trabalho para o ator que está começando, né, se adequa melhor às necessidades econômicas desse ator, ele quer saber se existem algumas agências que mandam esses atores iniciantes para testes de conteúdo, né, de dramaturgia. Sim, geralmente essas agências têm braços que a gente... Que direcionam, vão ter os bookers que trabalham, esses clientes que vão atender a publicidade, os bookers que trabalham com a dramaturgia, e tem aqueles clientes e diretores de elenco que ele vai falar. Então, o foco tem que pesquisar quais. As agências de modelo também tem, não tem? Também. Só uma dúvida. Também. Eu acho que a demanda de mercado é que está fazendo a relação das agências mudarem. Porque eu me lembro, exatamente em 2005, por aí, aqui em São Paulo, quando eu ligava para as agências para explicar um projeto, elas não entendiam. Tanto que o meu trabalho, eu tinha que ligar para os atores para explicar. Era um piloto de uma série que possivelmente ia acontecer. Ah, mas e o cachê? E o tempo de veiculação? Era aquelas coisas, perguntas da publicidade. Assim como o trabalho internacional também. Eu lembro de um trabalho, eu fechei um puta trabalho para uma atriz, que era uma voz. Não sei nem se era a Siri, porque eu assinei os termos de confidencialidade, não podia saber o que era, mas era tipo uma Siri do iPhone. Precisava ser uma pessoa do Brasil e de São Paulo. E a atriz que foi aprovada ganhou uma super grana para ir lá para os Estados Unidos, ficou lá nos Estados Unidos um tempão, e a agência não sabia o que era invoice, que é uma nota fiscal, um recibo. A agência não sabia o que era um invoice. Eu já tinha saído do trabalho e eu tive que voltar lá para explicar para a agência o que era. Ela só recebe através do invoice. Pois é. Não, então, eu acho que o mercado foi se moldando, né? Essa exigência do streaming, da ficção, ela foi vindo e entrou dentro das agências que só faziam publicidade, ao ponto de agora a gente ter uma pessoa para falar de ficção em algumas determinadas agências, né? Sim. A próxima pergunta é da Luma Belfort. O mercado para atores e atrizes fora do eixo Rio-São Paulo está fadado apenas para personagens característicos ou somos cotados além desses papéis? Quem que é a Lu? Falando de diversidade, eu acho que também a gente sente que está muito mais aberto os projetos a sotaques, a tipos diferentes, porque antes tinha muito esse lugar também, né? Falavam do sotaque neutro, que era o sotaque de São Paulo, né? Que falavam que era neutro, né? Para tirar o carioquês. Mas eu sinto, pelo menos, que tem muito mais abertura assim, para essa representatividade do Brasil, como ele é em sotaques, em diversidades, né? Sim. É uma batalha que eu acho que a gente também conquista diariamente, como preto, amarelo, enfim, todos a gente joga. O que acontece às vezes é da gente ficar, por exemplo, você mora em São Paulo? Você mora aqui. Então tá, porque às vezes tem esse jogo de vou convidar um ator de fora e o quanto, aí uma questão orçamentária, se eu posso trazer essa pessoa, o que eu faço, né? Se a gente consegue, se quer bancar, se quer vir, então acaba mais morando aqui. O que eu tenho visto também, vocês me corrijam se eu estiver errada, por exemplo, vai rodar um filme lá no Nordeste. A tendência, hoje em dia, tem de escalar atores que já moram lá no Nordeste. Isso mesmo. Sim, também é uma batalha. Indígenas que moram na floresta. E tem esse mercado também, né, de cinema que está acontecendo no Brasil todo, né? Então a gente tem o cinema pernambucano, por exemplo, né, que é a gente pode chamar de vanguarda, talvez, nesse momento, né, assim, de quanto que está chegando lá internacionalmente, estão vendo, está virando notícia, né?
E eu estou vendo isso mais espalhado. Está demorando, ainda está muito concentrado, São Paulo, Rio. Mesmo o mecanismo é diferente, né? Tem estados que a gente vai fazer pesquisa que não tem agências, por exemplo. Você tem que ir para o teatro, falar com as pessoas do teatro, falar com os próprios atores de lá, pedir indicações, né? E às vezes localidades que é difícil você deslocar e fazer isso que São Paulo tem e o Rio mais fácil, né, da gente ter todo mundo junto. Então, às vezes, rola esse inverso também. Você chegar em cidade que você vai filmar, quer ter os tipos, né, todos, a diversidade toda na cidade e não ter. Porque é um núcleo muito pequenininho, fechado, daquela comunidade. Às vezes, a gente esbarra nisso, aí a gente faz o processo inverso. Corre aqui e leva a turma para lá. Mas tem também, assim, quando você olha para São Paulo, tem todos os sotaques no São Paulo. Tem todos. Eu fui fazer uma peça chamada Funil do Brasil, que era uma sátira do Big Brother, e eu acabei, na hora que as pessoas vieram, né, processo de seleção e tal, tinham muitos sotaques, e era legal para fazer uma peça de Big Brother ter muitos sotaques. Então, os atores já tinham uma tendência a tentar buscar um sotaque neutro, falavam, não, faz o teu, Sim, né? Muda o texto aqui, fala do jeito que você falaria. E acabou que você conseguir ter naquela peça muitos sotaques, era bom para aquela peça. Às vezes fica às mais vezes acontece restrito. o contrário. Às vezes fica mais restrito porque tem que ter um personagem naquele perfil com aquele sotaque. Eu tenho um ator português no meu escritório. É mais difícil, porque para você escalar um ator português, tem que ter um personagem português. Então, ele tem que trabalhar muito para ficar com o sotaque mais neutralizado, porque aí, se tiver um personagem brasileiro, dá para ele fazer, mas é mais difícil. A pergunta agora é da Thaís Costa. Acabei de me formar no Célia Helena e ainda não fiz nenhum trabalho, mas sabendo da importância de ter um bom material, tentei montar um demo reel com um compilado de experimentos, self-tapes, peças online. Isso funciona? E se não, como posso melhorar o meu material sem ter feito nenhum trabalho? O material de teatro não funciona para o audiovisual, não funciona. Então, você, por exemplo, teve uma formação no Célia Helena, isso, para quem conhece o Célia Helena, representa muito já. Né? Porque a gente, inclusive, antes da pandemia, não sei se você já esteve, né, nas mostras de audiovisual, onde a gente descobria muita gente legal, sempre foi uma iniciativa muito boa. Eu já fui em várias peças de formação do Célia Helena também, a gente conhece o corpo docente, os professores que dão aula lá são todos incríveis, né? Muita gente que eu conheço que foi para a série, foi para a publicidade, inclusive, saiu de Célia Helena. Então, se você tem um material de foto profissional, se você tem um currículo onde você cita que você fez o Célia Helena, os nomes, porque eu sempre falo de nomes relevantes, né? Hoje, se o que você tem é o Célia Helena que você vai falar. Você vai pegar ali os professores, o corpo docente de quem tem mais destaque e vai falar, fiz tantas peças dirigidas por essa pessoa. Sei lá, você vai colocar aí. Porque isso, e vai fazer o teu vídeo de apresentação. Né, que isso é uma coisa que você pode fazer ali 30 segundos, se apresentando, falando basicamente da tua experiência como atriz. Isso já vai, para a gente, tendo um material profissional legal, tendo uma formação legal, já vai incitar a gente a querer te colocar num processo de seleção, te mandar um texto e ver você fazendo uma cena, entendeu? Não precisa você necessariamente ter o reel. O reel é depois que você já tem um compilado de trabalhos realizados. Pelo menos é a minha forma de pensar, de fazer. Não sei se você tem alguma coisa a complementar aí. Não, o teatro realmente para a gente apresentar não funciona tanto. Existem alguns caminhos, eu acho, de experimento, mas com muita delicadeza, cuidado, bom senso e acompanhamento, às vezes que eu sugiro, de realizar cenas. Justamente, então, tem colegas que dirigem, que ajudam a orientar. Que série, por exemplo, sei lá, uma personagem que eu me identifico, que me favorece, quem que eu posso buscar para me ajudar a fazer a cena X, com um acompanhamento. Mas existe também um jeito, porque eu fico pensando também, fico meio aflita, que a gente não tem o trabalho, mas a gente quer fazer. Então, o ideal é montar o reel depois de fazer suas coisas é perfeito, mas também tem um caminhozinho ali que com o acompanhamento correto
Acho que dá para se apresentar um pouquinho. Mas a história e a escola ajuda muito, porque a gente já entende qual é a escola. Depois de conhecer, mas entende, pô, trabalhou com fulano, conhecemos ciclano. Que linha que ele conversa. Aí é uma indicação minha. Pegando uma hipótese em cima da pergunta dela. Suponha que eu pego uma cena de uma novela, foi feita lá alguns anos atrás, um diálogo, vamos dizer, 2 atores falando, e eu reproduzo essa cena, alguém me dirige, e eu faço com um personagem e tal, para tentar mostrar meu trabalho. Isso é válido? Isso é bom? Vocês vão conseguir olhar a qualidade do trabalho de um ator numa cena dessas? A gente tira um pouco... A gente olha muito por trás de tudo que está acontecendo. O vídeo de apresentação, por exemplo, diz muito, porque você está lá vendo só a foto da pessoa, de repente você está vendo ela se mexendo, sentindo e entrando em contato um pouco com aquela energia. Então, sim, eu acredito que sim. Você ter uma boa escolha, com um bom olhar, feito com um bom senso, sim, funciona. Você consegue ver a pessoa ali. E ela também se ajuda de algum jeito. Eu incito muito o exercício, sabe? Não para sair publicando, gente, postando qualquer coisa, porque, olha, ai, que legal, e minha mãe falou que tá bom. Não é isso. Estou falando de ter um estudo mesmo, de ter um acompanhamento, de procurar profissionais que te ajudem, e até para falar, putz, não coloca. Ou vamos por essa linha, entendeu? Então, eu acho que vale sim. O Célia Helena, ele tem aulas de interpretação de cinema, de interpretação para audiovisual, né? Então, isso já ajuda, porque às vezes você está num processo, você se preparou, fez uma cena, gravou, aquela cena serve de material. Mas uma coisa que eu sempre falo, que é muito delicado, que é o autoconhecimento. Sim. O que combina comigo? Exato. Quais são as personagens que eu poderia fazer? O que eu assisto de conteúdo nacional que eu falo, aquela pessoa podia ser eu? Isso é muito importante. Porque se você não sabe, você sai gravando qualquer coisa, porque é a cena do Jesuíta Barbosa, então eu vou fazer o Jesuíta. Nessa hora, e não o acompanhamento cabe, né? E a troca desse profissional que você busca é fundamental para te ajudar. Peraí, não é bem assim. Fazer consultoria, fazer oficinas de preparação. Eu assisti uma série que eu acho incrível. Quem que fez? Vai ver a ficha técnica. Quem foi a diretora de elenco? Quem foi o preparador de elenco? Será que essa pessoa está no Instagram? Será que ela não está fazendo um workshop, uma live? Sei lá, alguma coisa que eu possa acompanhar para eu tentar entender como é que eu faço isso, né? Eu acho que são oportunidades. Agora a gente tem algumas perguntas da Rafaela Pavão. A primeira é: existe algo que é indispensável no perfil do elenco digital? Desculpa, eu não ouvi porque eu estava procurando ela. Eu dei tchau para ela e não ouvi. Se tem alguma coisa que é indispensável no perfil do elenco digital? Olha, indispensável. Fotos boas que mostrem realmente você. Material, apresentação, que eu acho que hoje não tem muito por que não ter, e se fazer uma apresentação e colocar lá, porque minimamente você vai ver a pessoa em movimento, vai ouvir aquela voz e se conectar. E assim, preenche tudo, gente, senta lá e preenche, porque assim, está escrito, se está escrito lá perguntando, é porque a gente vai precisar. Então, claro, não toco um instrumento musical, não faço, está tudo bem, mas o que você fizer, coloca, porque quando a gente pesquisar, anda de patins, coisa que às vezes a gente fica, sabe, até esquece. Então, olha as habilidades, olha tudo. Fundamental é você existir, estar lá com o seu contato para a gente achar e ter como te olhar. Então, é sentar ali e fazer a lição de casa. É fundamental ter o material e estar atualizado. Né? Exatamente. Porque isso a gente sofre um pouco, né? Precisa de uma pessoa de cabelo azul. Você não sabe que a pessoa está de cabelo azul porque ela está lá com a foto de cabelo castanho ainda, né? A segunda pergunta da Rafaela é: o que significa quando aparece avaliação no elenco digital? Tem como o ator saber? A avaliação, ela é para cada diretora de elenco, e cada um vai usar da sua forma. Eu já expliquei isso até acho que quando a gente estava lá no workshop lá no Rio, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho um jeito de avaliar. Para mim, avaliar já vi essa pessoa, então ela tem que estar no meu radar, tem 2 estrelas. Essa pessoa já fez série, ela tem 3 estrelas. É o meu jeito de fazer. É muito difícil eu colocar 5 estrelas em alguém, né? Porque quando eu vou buscar,
muitas vezes eu começo a ver pelos que eu já conheço, pelos que eu já vi, pelos que eu vi num workshop, pelos que eu já fiz uma audição. E depois eu vou ver os atualizados, porque dá para a gente ver por ordem de atualização. E veja, é a minha maneira de fazer, porque cada diretor de elenco, diretora de elenco tem a sua maneira. E aí eu vou ver os atualizados que não tem nenhuma avaliação para eu avaliar, seja para aquela personagem, nossa, essa pessoa é interessante, mas ela não está nesse perfil que eu estou buscando, mas eu já vou deixar uma pré-avaliação aqui para eu poder, quando eu estiver escolhendo esse perfil, poder encontrá-la. É assim que eu uso a avaliação, mas ela é muito particular de cada diretor de elenco, de cada diretora de elenco, por isso que vocês, e nem eu não sei quem que é a avaliação da Diana. A gente não tem acesso nem porque é muito pessoal mesmo. Às vezes, sei lá, poderia pôr um por um motivo e ele pelo motivo oposto. Às vezes você vai pôr nunca mais chamar essa pessoa, ela te deixou louca, enlouqueceu, é louca, não chama. Então você não deixa nem zero. Enfim, é muito pessoal. É uma forma da gente se guiar internamente nesse mar. Legal. A gente tem 2 perguntas para finalizar. A última da Rafaela, que é: vocês chamariam atores sem agência para testes de conteúdo? É possível isso? A gente chama. Bom, eu aprovei, uma das meninas que eu aprovei, das crianças que eu aprovei nessa série da Paramount, era uma criança que tinha se cadastrado porque a amiga da mãe, que era atriz, tinha pedido para ela se cadastrar para a Turma da Mônica, do Luciano Baldin, e depois eu estava produzindo uma série infantil, eu a vi e a chamei, e ela fez todo o processo de audições, que foram vários, e ela foi aprovada, sem ter nenhuma agência, né? Então, geralmente, eu até faço um encaminhamento, né? Quando os pais, nesse caso os pais não queriam, eles achavam que eles mesmos tinham recursos para agenciar, mas geralmente eu dou um respaldo, tem a fulana de tal da BT Arts, está aqui, então você quer que eu converse com a Mari, ver se ela interessa, tal, porque eu acho que é muito importante que o elenco esteja com esse respaldo, né, de contrato, de cachê e de tudo mais, né? Exato. E a última pergunta é da Águida Guiar. Mesmo com o afrouxamento das medidas de prevenção à pandemia de Covid-19, a self-tape virou um padrão na seleção de um elenco. Quando vocês assistem um material, o que chama a atenção? Verdade. O que me chama a atenção é verdade. Geralmente, quando a gente... isso, gente... assim, sabe, olhar no olho e falar, nossa, eu estou acreditando que ela está fazendo aqui, está mexendo comigo, né? Essa cena, né? Para isso é 10 segundos, né? Tipo, claro, você vai assistir tudo, mas assim, captura... Isso. Nos 10 primeiros segundos, exatamente. Por isso tem que tomar muito cuidado com o material, como vai fazer, né? E, para mim é a verdade. Porque se a pessoa está ali e eu não acredito no que ela está fazendo, está representando alguma coisa que está fora dela, não vai rolar, né? Carisma é uma coisa também que não tem explicação, né? Carisma é uma coisa que não tem explicação. Às vezes você nem é um grande ator, mas você tem um carisma que na hora que pá, você pede para um personagem e se apaixona para a pessoa, para um outro que não sei. Tipo, você vê coisas que, puta, não foi isso que eu te pedi, mas gente, olha o que tem aqui. E personalidade também, né? Sim. Assim, por exemplo, nessa série infantil, antes de abrir quem que eram as personagens, eu quis um vídeo de apresentação de todo mundo, porque eu tinha personagens, as personalidades das personagens muito bem desenhadas. E eu queria achar aquelas personalidades. Então, se você fica tentando fazer alguma coisa para parecer alguém que parece que é legal, que é famosa, não sei o quê, às vezes você perde, deixa você mesma de lado, né? Então, é uma coisa que eu acho que chama muita atenção, né? Personalidade, assim. E por isso que, para mim, ainda mais que agora com o self-tape, que a gente tem cada vez menos o contato pessoal com vocês, porque antes a gente tinha... Chega, vai receber o ator por teste, vai entrar no estúdio. Aqueles 5 segundos ali que parece que a gente não está fazendo nada, só falando, um oi, puta, não tinha onde estacionar, sabe? Esse movimento, ele diz muita coisa para a gente. Não, muita. E quando a gente perde esse contato físico e entra um self-tape para tomar esse lugar, é a apresentação que, pelo menos, isso para mim, tá? Tudo que eu estou falando também é para ver como eu funciono. Isso me dá também muito, porque eu consigo, enfim, imaginar N coisas ali. E por isso que eu adoro assistir a apresentação. De nem ter cena, mas uma apresentação já te provoca, entendeu? Isso vai te provocando e aí você vai costurando aqui.
É meio isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Acabou, 9h25. Passa rápido, é legal, né? A gente curte um pouco uma viagem gostosa. Mas assim, convidar vocês para continuar seguindo aqui o nosso programa. Semana que vem a gente vai estar falando de atores que também trabalham com produtores executivos e se viabilizam dessas outras formas. Então, vão estar trazendo seus testemunhos aqui. Quer dizer, a gente vai tentar trazer um painel bem variado de tudo que o mundo futuro, pós-DRT, oferece para vocês, para, quem sabe, assim, trazer um pouquinho de luz, né, para o futuro. Obrigado por meus convidados. Eu queria falar alguma coisinha para eles. Posso, rapidinho? Claro, pode, sim. Rapidinho. Eu queria dizer que a profissão que vocês escolheram, ela é linda. E ela é cheia de possibilidades. Ainda mais hoje, no mundo que a gente vive, que tem rede social, tem YouTube, é tanta vitrine, é tanto lugar que vocês podem pensar em colocar a arte de vocês e mostrar para o mundo inteiro. Vocês têm tantas possibilidades. Então, assim, todo mundo quer ser famoso, mas o ser famoso não significa ser conhecido por todos. Vocês podem ser famosos pela arte de vocês, que tem qualidade, que atinge tantas pessoas aqui ou ali. O importante é vocês terem realmente certeza do que vocês querem fazer bem feito. Então, não desistam da arte porque vocês não fizeram uma novela ou não fizeram um filme. Continuem na arte porque ela precisa de pessoas como nós aqui, que não desiste da arte de jeito nenhum. E encontrem o caminho de vocês com verdade, porque é isso que importa na vida da gente, a gente construir um caminho de verdade, com o pé no chão, com vontade de fazer bem feito. Sigam adiante, não desistam. E assim, repetindo o que eu já falei outras vezes, não é necessário ser um ator celebridade para ser um ator, né? Não é necessário. É necessário viabilizar a sua vida. Você precisa comer, você precisa, né, pagar suas contas. Então, existem muitos caminhos, né? É claro que tem um sonho, existe esse sonho, mas às vezes esse sonho é enganador. Você não vai, às vezes, já vi casos de pessoas que fizeram um sucesso muito rapidamente, estouraram e depois desapareceram porque é difícil lidar com isso, administrar essa fama e tudo. Então, construir uma carreira não é estourar, não é um momento que você... pá. Então, não, eu acho que... eu posso falar isso por mim, eu tenho uma carreira, né, são 37 anos de teatro, e eu me viabilizei fazendo teatro e não sou famoso, e tudo bem, né? Então, acho que tem caminhos bem possíveis. É famoso, sim, para a gente que conhece o seu trabalho, que gosta de teatro, que acompanha o que você faz pelo teatro. Obrigado, mas assim, famoso... eu estou falando famoso no sentido de Brasil inteiro me conhece. Não é o caso. Ontem eu falei assim, a Carolina Ferraz estava aqui, eu falei, Carolina Ferraz é um nome que você fala em qualquer lugar do Brasil, as pessoas sabem quem é Carolina Ferraz. Isso é um tipo de fama que é muito específico, porque tem muitos atores famosos que você fala, fulano, quem? Aquele que faz o papel tal na novela. Ah, sei quem é. É famoso? É famoso. Ele anda na rua, as pessoas falam, olha lá aquele cara. Mas não é tão quanto uma Carolina Ferraz. Então, existem degraus. Claro que a gente buscar, às vezes, prestígio e notoriedade é melhor do que buscar fama. Às vezes é legal. Então, abre caminhos e possibilidades para todos nós. Gente, muito obrigado por vocês terem trazido aqui a expertise de vocês. Obrigada a abrir você. esse jogo com as Obrigada a vocês pessoas. pelo espaço. E agradeço a vocês também que estiveram aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada.